Estamos aqui com mais um Galera Pod. O podcast da galera. Eu sou o Diego. Eu sou o Marcos. E antes de apresentar aqui o nosso ilustríssimo convidado, quero agradecer os nossos parceiros da Suplementos Borg, porque quem cresce natural é planta, JCL Transportes, pontualidade e conforto na sua viagem e Espetinhos Tio Rô, comeu, gostou. Muito obrigado, pessoal. Estamos aqui hoje com a ilustre presença do nosso convidado. Muito obrigado por você ter vindo perder seu tempo aí com a gente. Estar com vocês aqui. Viu? Comandante Carnaval. Comandante Carnaval, muito obrigado. E a ideia aqui é a gente literalmente saber como que você resolveu ser piloto, comandante, o porquê do Carnaval. Agora é contigo. Tá, vamos lá. Bem, muito obrigado pela oportunidade de poder passar um pouco para todos, né, que estiverem assistindo, vocês principalmente, a gente fazendo essa entrevista. E a ideia de ser piloto a gente teve quando era bem pequeno. Meu pai já é falecido, mas meu pai foi piloto da Força Aérea, depois voou na aviação comercial. Comercial que eu digo assim, em aeronaves particulares, né, como táxi aéreo, e sempre foi ligado à aviação. Isso a vida há mais de 40 anos ele foi ligado à aviação militar e civil. E desde pequeno eu acompanhava, assim que eu tive condições, né, a partir dos 6 anos de idade, eu já acompanhava ele nos voos na área militar, enquanto eram permitidos os civis a bordo, eu acompanhei. Então, por exemplo, eu tenho fotos em Vilhena em 1976, eu tinha 10 anos de idade. Ele voava no esquadrão de transporte de tropa e fazia toda aquela calha norte ali através do Mato Grosso do Sul, Amazônia, os estados lá, os territórios antigos, né, que são estados, Rondônia, Roraima, Legal. levando víveres que seriam, né, e a gestão dos quartéis generais que dependiam do transporte aéreo. Áreas inóspitas, né, que não tinha acesso via estrada, e quem fazia era a Força Aérea. Nesse tempo ele ficou 10 anos voando na base aérea de Campo Grande como oficial aviador. E assim que eu pude, quando eu podia acompanhar, tinha que tirar nota boa para poder acompanhar. Lógico. Meritocracia lá em casa era forte. Era sério. E era bacana. Então chegávamos a ficar até 3, 4 dias na Amazônia voando, em lugares bastante remotos, vamos dizer assim. Na década de 70. Isso. Muito legal, muito legal. E naqueles aviões gigantes. Os aviões, o maior avião que ele voou era um avião Búfalo, cargueiro, que chegava a levar até quase do tamanho do 4 Hércules, toneladas e meia de carga. Nossa, era grande, cara. A diferença dele para o Hércules é que o Hércules quadrimotor tinha restrição para uma série de pistas. Já o Búfalo não, operava em pista de asfalto, pista de cascalho, barro, grama, enfim. Que é uma realidade para aqueles lados, né? Pistas curtas, ele tinha a característica de ser um avião de assalto, o que eles falam. Ele pousava e decolava com a carga máxima de 4 toneladas e meia, se não me engano, é isso aí. Em 150 metros, a operação dele era bastante específica. A pista é pequena, Se 150 eu não me metros. engano, a Força Aérea Brasileira era o segundo maior operador de búfalos no mundo. Eles chegaram a adquirir 24 aviões. Esse avião ficou por muito tempo nos esquadrões do Santos, no Rio de Janeiro, a base aérea dos Afonso, base aérea de Manaus e Campo Grande. Dava apoio logístico ao governo, enfim, às populações, né, ao povo que ficava mais isolado. Agora vamos rezar que a gente vai ter muita substituição pro KC-390, né? Ele é um avião de emprego bem próximo. Usam Genial. hoje o CASA, um avião espanhol que tem praticamente a mesma função. Sim. Não específica como o Búfalo. O Búfalo é um avião fora de série. Então aí por ficar obsoleto, operação caríssima, Certo. pela idade, enfim, a gestão do avião já não cabia mais no país. Aí cancelaram a operação dele, vai ficando remoto, né? Substituindo por aeronaves mais atualizadas, mais modernas, né? exatamente. Legal, mas aí o limite de carga, vamos dizer assim, seria a mesma ideia? Mais ou menos isso aí. Eles trabalham próximo. Mesmo próximo, porque quando você precisa de um emprego de um avião maior, você vai a pistas maiores, certo. E a partir dali você usa o Caravan, que é um avião monomotor muito bom. Força Aérea tem Caravan na base aérea de Porto Velho, se não me engano, Manaus. Então eles têm assim, a estratégia de poder servir lugares remotos de difícil acesso. O que a gente não tem mais hoje são hidroaviões, que usaram muito na Amazônia, o Catalina, o Albatroz. Caramba. Aviões era na época logo pós-guerra, né? Voaram na guerra, esse avião, na Segunda Guerra Mundial. E serviam aquelas ilhas enfim, o povo mais remoto lá na Amazônia, que não tinha nem acesso à pista, era via
Rio. Porque, comandante, uma coisa é que as pessoas, mesmo que a gente veja o tamanho do Brasil no mapa, até você vivenciar aquilo, o tamanho que é uma Amazônia. É a experiência pessoal. Você vê como a gente tem acesso à internet, à informação. Perfeito. Vídeo, né? A pessoa fala de várias cidades na Amazônia que você de uma para outra a jato você demora quase 2 horas, entendeu? A jato. A jato. A jato. A gente fala a jato porque os aviões menores, a hélice, turbo-hélice, são os que voam na região lá, Certo. eles voam com uma velocidade bem mais reduzida. Sim. Então, se você colocar com um avião desse, voa a 350 km por hora, e um jato, para você cruzar o norte do Mato Grosso até chegar em Manaus, que é uma boa parte da Amazônia, você demora quase 2 horas para cruzar a Amazônia. Senhora. A uma velocidade de 800 a 900 km por hora. É gigantesco. Então, assim, é muito grande. A dimensão do nosso país, você voando, você Tem um pouco mais de noção. Uma boa ideia. Você sai, vamos supor, um chute, Porto Alegre a Manaus, ponta a ponta, dá quase 6 horas de jato. Nossa. Que jato. É jato, é muito Sim, grande. é. Você cruza várias Europas, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Não, e é uma Gigante. coisa que eu até entendo e quero deixar claro que eu não estou defendendo ninguém, né? Principalmente ano de eleição, tá ok? Só que quando o pessoal fala, por que vocês não tomam cuidado? Eu falo, gente, vocês têm noção do que é o tamanho disso? A primeira vez que eu fui para Macapá, eu fui até viajando com... Depois a gente tem que falar muito, porque, só para esclarecer pessoal, o comandante é um amigo pessoal meu e do meu irmão. Então, que a gente acabou se conhecendo pela questão de música. Sim. E na época de Comandante Natal era um rapaz jovem, tinha o Double U. E eu fui viajar com eles. E eu fui para Macapá, eu me lembro que a gente tava num 37800, tava de Gol, dormindo. Aí eu acordava, abria a janela, árvore. Aí dava uma relaxada. Né? Acordava, abria a janela, árvore. Falei, mano, o que é isso? Não acaba nunca. De carro, eu nunca nem imaginei. Mas, por exemplo, as pessoas que vivem em Manaus, moram em Manaus, precisam fazer mudança aqui para o sul ou vice-versa, a pessoa em si contrata a mudança, são 4 a 5 dias para cruzar as estradas ali. Aí tem época de chuva, né, como já foi anunciado, e fica bastante complicado. Ou usa a hidrovia, que é pouco acesso, né? Sim. Estradas, rodovias são precárias demais ou não existem, tem que ser avião. E o custo? É um custo elevadíssimo. O custo é elevadíssimo, porque você depende só de um meio de transporte. Então, ou você tem tempo ou você tem dinheiro. Se você não tem tempo nem tem dinheiro, é bem mais difícil. Consegue, mas é bem difícil. Com certeza. E quando ele saiu da FAB, meu pai aposentou em 80 para 81, depois ele passou 10 anos voando naquelas áreas de garimpo ali no Pará, na Amazônia, em Roraima. Eu consegui voar bastante vezes com ele em monomotores lá. Aí você vê também a dificuldade, né? Os acessos. Né? Aí quer ter pelo no peito mesmo, né? Ele conseguiu ficar, graças a Deus, 10 anos sem problema lá. Vamos dizer assim, de incidentes ou acidentes. Né? Era bastante cauteloso e passava isso para os companheiros, para os colegas, né? Porque existe a diferença de você poder e querer. Sim. E lá tem muito disso. A pessoa quer, mas não pode. Ou quando queria demais e não podia, aí aconteciam as fatalidades. Né? Sim. Eram normais. Todos os dias você estava perdendo companheiros, amigos, pilotos e passageiros, enfim. Pelo risco da operação muito alto. Né? Que chega um certo ponto da pista que até tal momento você pode parar. Dali pra frente você não tem o que fazer. Você segue, vai, segura na mão de Deus. É isso aí. Você tinha, eu lembro, a gente comentava, poucas vezes eu entrava com ele, eu ficava sempre baseado ou em Itaituba, ou Moraes de Almeida, que era no quilômetro 0 da Transgarimpeira, Belém, Brasília, 1180, uma coisa assim. Até porque o peso de uma pessoa a mais faz uma diferença absurda. Você tirava valores, né? Você exatamente. X pessoas, 4, 5, 6, 7 pessoas dentro. A população paraense, eles têm a característica deles é mais leve, menor, tem a estatura menor do que o pessoal do sul. Então, obviamente, entravam mais pessoas no avião. E carga, enfim. Você imagina o custo do meu transporte para lá. Exatamente. São 3 paraenses. Você é um avião, Acabou, é um avião. Você tinha restrições das pistas, horário, com chuva não pousava, pôr do sol ou nascer do sol. Dependendo da posição da pista, da aproximação, você não teria como enxergar voando contrário à luz do sol. Ficar cego, né? Então, tinha pistas que só iam um determinado tipo de avião. Tinha pistas lá em Roraima, eu lembro
um piloto que chamava Bosco. Eu conheci ele pouco assim da pista. A pista do Caveira, só ele operava lá. Então era o preço dele. E para pagar helicóptero era 5, 6 vezes mais caro. Aquilo que eu tinha comentado com você hoje no treino. O cara que voa, um cara que é específico para voar nisso. É como médico, né? As pessoas que são específicas naquele tipo de profissão, que desenvolvem uma área específica, né? Ele tende a ser um pouco mais custoso. Literalmente ele pega a manha. Tem um filme, acho que é o... Você é bom de filme, você vai saber que se dá pra você ver dessa história de tamanho de pista, aqui só lembrando que falou que a pista é curta, que eu acho que é o Made in USA, não é? Que é do Tom Cruise. Que é do... Sim. Que ele é o fala, piloto. os caras colocam lá, enche de droga, ele fala, não, os caras... Meu, se você fizer isso aí... E tipo, ele olha assim, ó, ninguém passou. Eles apostam na mesa lá e ele consegue tirar e passar. Tira uma fina, ele bate ainda na árvore, vai embora, os caras... perdeu o dinheiro. É nessa linha, né? Agora, eu acho que uns 2 meses atrás conseguiram filmar 2 nativos lá voando com um avião quase sem nada. Isso rodou no WhatsApp, um país inteiro. Eles só ligam um botãozinho, aí não falta uma série. O avião tá todo depenado. Sim. E os 2 ali sem camisa, voando, janela aberta. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Bem diferente da realidade aqui embaixo. O cara é louco de verdade, né? Sim, e é exatamente isso que as pessoas não entendem da diferença absurda que tem do transporte. Você tem uma empresa aérea para o transporte privado. Alguns acidentes acontecem, mas é muito mais comum acontecer no transporte privado. Por uma série de fatores. Né? Exatamente. Se for começar a enumerar, a gente vai passar a noite inteira falando. Exatamente. Mas, em suma, é a própria operação, a pessoa buscar o avião porque precisa ir a tal lugar, né? Dependendo do tipo de avião que vai usar, o profissional que está ali, como esse avião é cuidado, como a manutenção é feita, como ele é operado. Então, muda muito. E por força de lei e necessidades, obviamente, você passa o transporte de passageiros público e privado, você tem uma série de critérios a ter que cumprir, senão a autoridade aeronáutica não deixa você nem decolar. Não é Exatamente. Sim, então, perfeito. para a empresa aérea, em si, a regional, tanto a regional, o táxi aéreo mesmo, e a linha aérea, o custo é extremamente elevado. Para você manter a estrutura, para você manter o mínimo, vamos dizer assim, de operacionalidade, as pessoas operando os aviões, os funcionários, descanso, tanto que para a gente conseguir, você sabe que a gente está desde o começo do mês tentando marcar uma janela com você. Perfeito. Mas isso é muito gratificante, por exemplo, uma pessoa que é aficionada, eu sou apaixonado por aviação. Até por ter convido meu primo, você já conhece o Pedro, ele chegou PP, chegou PC. Não o William, tá sempre sim, o William, sim, anda com ele de moto. Então. Preciso trazer o William aqui. Sempre a casa e o que acontece por isso, quando você vê as pessoas falando uma coisa que não entende sobre o assunto, falando, que nem um absurdo que, aquele aviãozinho que a Marília Mendonça morreu, aviãozinho. King Air, um aviãozinho, King Air. Ou seja, é daí para baixo, entendeu? As pessoas não conhecem, não sabem a seriedade que é o assunto. A facilidade de você comprar uma passagem, qualquer pessoa, leigo que seja, quem for, comprar uma passagem, chegar ao aeroporto, ser atendido, embarcar no avião e chegar ao destino, isso é tão natural hoje em dia, né? Aqui no Brasil, dos bons anos para cá, o transporte aéreo ficou bem mais acessível, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, na Europa, há muito mais tempo. Até falando nisso, viu, comandante, desculpa te interromper, mas eu até coloquei aqui o mapinha. Exatamente, depois a gente falar a respeito, olha o pessoal que tá voando em cima da gente nesse momento. Nessa hora agora, 9 horas, já terminou o rush nacional, terminou não, tá em progresso. Sim. Os aviões chegando aos hubs, né, Brasília, São Paulo, Rio não tá tão movimentado. O Santos Dumont sim, mas o Galeão não. E para as trocas, né, a pessoa vem de alguma cidade, pousa num hub, que seria um centro, né, de um aeroporto como Guarulhos, para buscar do voo nacional a embarcar nos internacionais. Por que os internacionais saem à noite? Porque eles vão muito mais longe. Tecnicamente falando, os aviões têm mais disponibilidade com a temperatura mais baixa. Voa melhor devido ao mais peso, econômico. ao peso de combustível, a carga que vai a bordo, as pessoas, o número de pessoas que vão embarcar. Então,
existe uma pré-disponibilidade para isso. Favorecimento de sair à noite. Então, a partir das 22 horas começa a aumentar o número de voos internacionais nesses pontos, né? Sim. Brasília nem tanto, mas São Paulo em si, Guarulhos, aumenta bastante. A partir das 22 horas eles começam a enfileirar e até a meia-noite vai. A crowd mesmo, em Guarulhos. Comandante, voltando lá atrás, então, essa convivência maravilhosa do teu pai com, seja a parte do exército, seja a parte de voo piloto privado, quando você já deu entrada logo na sequência ou demorou um tempinho para você ter o bichinho mordendo? Então, à vontade. Não, à vontade desde pequeno, né? Porque eu vi aquela coisa da criança em si, ver você de uniforme, ela se encanta. Porque tem história em quadrinho, tem uma série de coisas. Confundem com polícia ou polícia. Mas é assim, ou motorista, então, assim, a gente, obviamente, não tem o que falar. Mas vem disso aí, né? De eu estar sempre acompanhando meu pai, moramos em vila militar muitos anos, 15 anos morando em vilas militares, então você fica naquele convívio. Dos pais, dos amigos, dos colegas, na escola. É piloto, é muito legal, seu pai é piloto. Vai ter exposição na base aérea. Nossa. Todo ano tem as bases aéreas, abrem para exposição, ingresso ao público, que a intenção deles é quebrar barreiras, trazer as pessoas, né, para aquele tipo de operação, tipo de profissão, né? Legal. Aí seja na área médica, engenharia, ou a parte de manutenção, a parte de controle de voo, pilotos em si, né? Porque o mercado é muito vasto, né? O pessoal só pensa no piloto no piloto copiloto. Tem um amigo meu que ele é engenheiro, fez São Carlos, e ele é engenheiro de turbina de avião, velho. É o único louco que eu conheço que eu falo, meu Deus do céu. Esqueci o nome da empresa, não vou lembrar agora, mas ele tava na gringa mesmo lá, era daqui, aí foi pra França, aí daqui eu acho que é Aston, eu não lembro direito. Essa área da aviação, o intercâmbio de pessoas é muito grande, porque vai do seu conhecimento, vai da sua capacidade e quebra barreiras, né? Meu passaporte é brasileiro. Não, mas você vai ser convidado a trabalhar. Exatamente. Aqui. É como acho que imagina tem laboratórios ser expatriado, né? Exatamente. Perfeito. A pessoa busca o seu serviço, não, vou levar o Diego, vou levar o Maltese, vou levar o pessoal comigo porque eles merecem, vou dar visto temporário, enfim. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar 2 vezes fora do Brasil, a convite, e você faz a sua convalidação. Existem 3 categorias de convalidação de licenças, por exemplo. O Brasil é a categoria 1, 2, 3 da ICAO, que é a Organização de Aviação Civil Internacional. De acordo com o número de cheques, o número de provas que você faz, o tipo de prova que você faz, da capacitação de reconhecimento da sua licença, você tem uma categoria da ICAO. Por exemplo, Brasil, França, Inglaterra, Estados Unidos, categoria 1. Aí vem os países mais, entre aspas, humildes, categoria 2 até categoria 3. Se você é categoria 1, para você maltese italiano, se você tem a sua carteira italiana, sua licença italiana de voo, a de voo e a médica, os países, mediante ao cheque, uma prova prática, às vezes oral, e uma prática, eu falo simulador de voo em avião, o país que vai te contratar, por exemplo, uma pessoa compra um avião, vou contratar uma tese, mas ele é italiano, não, mas eu estou aqui na Suécia, eu estou aqui no Canadá, ele vem para cá. Estabelece um critério para você fazer as provas, porque a linguagem é internacional. Sim. Entendeu? Aí você tem aquela habilitação temporária. Porque entra uma série de parâmetros. Eu consegui convalidar na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Colômbia. Quando eu estive no Caribe, nos Estados Unidos também, a Dominicana. Caramba, que já era categoria 2, mas mediante as minhas carteiras válidas no Brasil, eu poderia operar outros aviões. Todos aqueles uns. Outros prefixos, outras nacionalidades. Legal. Seguindo a bandeira de cada avião. Sim. Então, assim, a parte da aviação, como você falou do seu amigo engenheiro aeronáutico, ou engenheiro de manutenção, enfim, é muito vasta, é muito grande, entendeu? Sim. A parte de pessoal também, treinamento, comissárias. O pessoal também tá grounded, é muita gente. É gigantesco. Muita gente. É um muita mundo. gente. São várias áreas. Manutenção, abastecimento. Não, e ninguém percebe isso. Né? Só vê avião. Comprar o ticket, né? Como falam... Ticket e piloto. Muito comissária. simples. Comissária aeromoça. É isso. Vai sozinho. A aeromoça tá ali passando a bebida. Eu falei, não, eles têm que fazer, como a gente, reciclagens o tempo todo. Eles fazem um treinamento prático. Existem mock-ups,
piscina para fazer marinharia, que eles falam, né? Mergulhar, abrir bote, fechar, enfim, fazer todo tipo de treinamento, a parte dos slides, né? Os avisos, os anúncios, tudo isso é feito para quê? Para da segurança. Então, muitas vezes é muito prático, você compra, eu vou viajar agora, enfim, eu vou para Recife, vai comprar passagem, entra no avião para Recife, mas não imagina o que acontece para aquele voo estar acontecendo. Sim. E isso da parte das empresas. Aí tem controle de voo, tem a parte da infraestrutura, que é o país que mantém os aeroportos, a estrutura de um aeroporto também. A gente vê, hoje tem acesso à internet, a programas, né, Discovery, enfim. Perfeito. Todos eles têm ênfase em aeroportos. O mundo O mundo todo passa por gigante, nós. é gigante. E uma coisa impressionante que eu não tinha... Eu sabia que era um cheque contínuo e rigoroso, mas eu não tinha ideia até a primeira vez que eu fui fazer a hora de voo, que foi acompanhar o Pedro. A gente foi em Sorocaba, não sei se foi o Aeroclube de Sorocaba, tudo. E ele faz... Para fazer no monomotor, você tem... Antes de você pensar em sentar no avião, você tem um cheque para um monomotor. Não estou nem falando... O comandante aqui é o auge do auge, que é um A320, que é um Airbus. Foram quase 40 minutos de cheque. Sim. Que o Pedro checou tudo. Então, você tem uma lista, ponto por ponto. Ponto por ponto. Tudo. Tudo. Até ponto você por chegar, ponto. exatamente. Até para você pensar em sentar o seu bumbumzinho lá e falar, beleza, vamos ligar o motor. Fez uma prova, Vamos dar literalmente. partida, Né? Ponto por Você ponto, vai ver coisa se, por se coisa. aquele dia é um dia adequado para o tipo de voo, dia adequado, o meu voo visual, voo por instrumento. Não, nós vamos até Ribeirão Preto, está nublado. Sim. Então existe um critério. Não, minha carteira só posso voo visual, voos visuais. Então o dia tá legal hoje? Tá sol, tem visibilidade? Tem. Aí ele vai olhar uma lista que fala sobre o tempo, condições de nuvem, visibilidade, aquela coisa. A aeronave que eu posso voar, tá ok? Tá. Então até ele chegar no avião e cumprir os cheques para fechar a porta da partida, também tem esse critério. Muita plano coisa. de voo, às vezes você faz um plano de voo a fio, hoje em dia com aplicativos você faz tudo pelo celular ou tablets, enfim. Mas existe um pré-requisito, não dá para sair assim. Entendeu? Não é igual carro, né? Um a galera acha que é isso, né? Tem um pouco mais de critério, vamos dizer assim. Você tem mais coisas a estar certo. Ou procurar estar mais ciente possível E você tem que ter muito mais redundância, né? então. Porque lá em cima você não consegue botar no não acostamento e frear. Dar seta e encostar. Exatamente. Exatamente. Tudo é feito com segurança, por a mão do motor, para bimotor, para todo tipo de avião. A gente ainda brinca e fala, quanto maior o avião, maior o problema. Que dependendo da situação, um aviãozinho de um motorzinho só é ser muito melhor do que você ficar no grande, porque eu consigo colocar ele em qualquer lugar, né? Ou no lugar mais adequado. Opa, Sim. Diego, você não tem noção. Tava parado lá, ele fazendo cheques, tudo. Chega ao extremo dele checar o combustível, ele vê as bombas, tudo, vê se tá tudo ok, só que você precisa ter uma redundância. Então ele bota um toquinho de madeira, tuque, pra ver mesmo. O que marca. Indicação tá Sim, dizendo tem que 3, aquela 4 formas, quantidade. exatamente. Aí beleza. E o avião parado, mano, batendo ventinho, o negócio faz assim, ó. Não é avião grande, Cara, é diferente, né? Parece... não, parado. Com os toquinhos de madeira no coisa, o bicho já queria levantar. Falou, mano, isso daqui não pesa não pesa nada, cara. É um Fusca. Exatamente. É isso aí. Comandante, aí retornando mais uma vez, quantos anos que você falou até você ingressar? Então, na época a gente tinha condições, mas meu pai adotou a maneira de educar de cada um procurar seu caminho. Ele nunca interferiu. Sim. Você vai ser piloto? Nada. Eu quero viajar. Então eu vou te levar. Se você tiver nota boa, eu te levo quando puder. E assim eu continuei voando. Assim que eu terminei o terceiro científico, na época, eu comecei a fazer faculdade de matemática. Porque era um curso vago, não era o que eu queria, eu não queria curso algum. Sim. Eu queria fazer curso de piloto. Então eu comecei a trabalhar cedo, porque ele falou, se você quiser curso de piloto, você trabalha para ganhar seu dinheiro, ou você entra na Força Aérea como eu fiz. Meu pai era oriundo de família bastante humilde, meu avô era do Exército, meu avô era suboficial do Exército. Ele não tinha condição de pagar um curso de piloto comercial, piloto privado, começar a pagar as horas, enfim. Ele entrou na Força Aérea. Que a Força Aérea prevê você, obviamente você não tem, até ajuda de curso você tem. Você ingressa na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né, Ricardo Barbacena, como aluno, e a partir daí você vai se formando, até chegar a aspirante.
Nisso, todo o governo provê tudo isso aí. Inclusive, parece que tem uma prerrogativa de que se você sai da Força após 10 anos ter se formado, entre aspas, sair oficial, você é obrigado a ressarcir a União. Entendeu? Ah, que legal Então, isso, você hein? tem que pagar, você tem um prazo lá dentro. Sim, porque Você é tem 10 uma... anos. Então, a pessoa entra, faz a parte teórica, faz a parte prática e teórica, sai um oficial, com a carteira de piloto de avião. Que é um investimento Perfeito. imenso Sim, em você. exatamente. Mas, eu não sei se o tempo é esse, mas até onde eu sabia era isso aí. Você tem que passar 10 anos servindo a Força. Se você sair antes, você tem que ressarcir. Existem leis para isso. Mas, e aí logo que eu tive 18 anos, na época eu trancava a faculdade, nessa época ele já voava em Itaituba, estava no centro do Sim. Pará. Ele começou a voar lá em 81 para 82. E eu queria saber como que era e lá eu tinha condição de trabalhar. Não como piloto, mas eu trabalhava agenciando o voo. Então chegava uma pessoa, o seu pai tá voando, tá? Quer ver o que ele voa? Cabe isso, cabe quanto? Ele vai para tal pista? Vai. Aí eu ganhava comissão. Legal. Vários meses eu passava lá dentro. Quando tinha férias, eu trancava a matrícula de Itaituba. Eu voltei em 88, eu fui a Boa Vista. Já tinha 88, já estava com 22 anos. E lá em Boa Vista eu morei 8 meses. De lá eu consegui levantar a verba que eu precisava, eram $5.500 a pagar meu curso prático. Ah, Certo. Entendeu? Mas trabalhando como auxiliar. Não entrava em avião. Entrava em avião para fazer o básico, né? porque você, Lavava, você, preparava, carregava. você é Eu nativo cuidava de qual, 3 aviões. qual cidade? Desculpa. Isso em Boa Vista. Sim, e você... Eu sou nativo do Rio de Janeiro. Sim. Meu pai conheceu minha mãe no Rio porque um tio dele alugava uma das casas do meu avô. Ai, que Hotel. legal. Ele conheceu minha mãe bem novinho, com 17 anos. Assim que ele entrou, que ele saiu da Epicário e foi para o Campo dos Afonso, que era a escola, a Academia da Força Aérea era no Rio de Janeiro, a base era dos Afonso. Ele teve conhecimento com a minha mãe, por lá casou, teve os 3 filhos lá, e nós mudamos para Campo Grande em 71, porque ele era nascido em Campo Grande. Certo. E havia uma chance de crescimento na FAB indo para lá. Sim, Ele era especialista em um avião, um Douglas C-47, que é um DC-3 famoso. DC-3. O que divide o C-47 e o DC-3 é a porta de carga. O C-47 era a porta de carga. O DC-3 era o mesmo avião com porta de passageiro. Mas enfim, e ele foi convidado a fazer o curso do Búfalo. Ele gostava muito, tinha a chance de ir para Campo Grande, ele foi embora. Achava que para criar melhor os filhos, nós morávamos na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, na base aérea, na Vila Militar, eu vou levar para Campo Grande. E por lá ele ficou 10 anos até aposentar. E nisso a gente foi buscando conhecimento, indo junto, convivendo esse tempo todo. Dos Então, filhos, só você seguiu a eu carreira. tenho uma irmã 1 ano mais velha, que ela é engenheira civil e ambiental. Tem um irmão mais novo que ele fez engenharia mecânica, terminou, aí partiu para o comércio, trabalha com comércio. Legal. E eu fui o único que seguia a vida da aviação. Hoje eu tenho um sobrinho, o Gabriel, o filho mais velho da minha irmã, que é piloto, atua na área da aviação regional lá em Mato Grosso do Sul. Que Legal. Ele se formou no curso de faculdade, no curso de ciência aeronáutica, se especializou em segurança de voo e começou a trabalhar no táxi aéreo como agente de segurança de voo e a parte de coordenação de voos, a parte operacional do táxi aéreo, da logística. Nisso, buscando fazer as horas de voo, enfim. Está voando como comandante desse táxi aéreo lá em Campo Grande. Sim, porque muitas pessoas também, Legal. eles vão trocando as horas de experiência, porque para uma empresa privada te chamar, você tem que ter, depois que você checa a sequência que você faz, o estudo, aí você tem que tira fazer as horas de voo. as licenças mínimas para poder trabalhar como profissional, piloto profissional. Esse custo é muito alto. Eu acho que fica próximo a $100 mil para você buscar as licenças e concorrer. Só. Por exemplo, nas empresas aéreas, você tem pessoas nas áreas de despacho, de aeroportos, tem comissárias, comissários que fazem o curso, buscam tirar o curso, querem ser piloto, mas não entram como piloto porque não tinha aquela condição, entre aspas, financeira. Entendeu? E aí, assim que ele tira as licenças, hoje em dia, hoje é bastante latente isso, as empresas têm dado bastante interesse nessas pessoas que entram nos outros setores, engenharia. Você tem mecânicos, tem pessoas que entraram como que eu conheci, Como auxiliares de mecânico. Hoje eles são comandantes. Você pega Entendeu? o Tem muito Betinho, amigo nosso, não sei se você chegou a conhecer. Não. Ele é copila da Gol. Ele Sim. entrou como comissário. Então,
são E já vou caminhos, internacional. né, que a Legal. pessoa busca o sonho e normalmente como é que foi para você? Eu falei, para mim foi muito difícil. Eu tinha um apoio em casa, mas eu não tinha apoio financeiro. Sim. Poderia, mas a característica da educação foi essa. Então, tudo que eu consegui foi fruto de um esforço próprio, Muito bom. entendeu? Muito bom. Que não é todos alcançam, entendeu? Pode demorar um pouco mais, mas que você chega, você chega. Tem pessoas hoje que estão saindo copilotos com mais de 40 anos. Trabalham há 16, 17 anos na empresa como comissário. É um investimento, como você tem mesmo a vida falou. familiar, é pesada. É a um despesa. investimento Sim. punk. É alto. 100 mil dólares. Cara, você imagina É assim. muito caro. E existe aquela falsa. Não que seja falsa, mas tipo assim, o pouco que eu entendo, comandante, sobre o assunto, que muitas coisas mudaram ao longo dos anos. Sim. E principalmente a questão do brilho nos olhos de remuneração. Sim. Porque antes era uma realidade e teve uma outra empresa aí que eu ouvi falar que trabalhava com ônibus, tudo, não vou citar o nome, só que estavam falando que o copiloto que ele ia ganhar inicialmente, falou, eu nunca investiria isso para receber pessoas, isso. Hoje em dia, da parte da remuneração, vamos dizer assim, para cada país tem uma realidade, né? Então você, eu vou voar na China, porque lá na China eu estou ganhando X vezes mais do que aqui no Brasil, ou que, enfim, nos Emirados, ali eles pagam muito. É aquela verdade. Se eles pagam demais, ou porque eles precisam muito, Sim. né? Ou porque a condição de trabalho É bem diferente. é bem diferente. Então aqui você tem a nossa regulamentação profissional, segundo estudos NAS, enfim, especialistas, né, de recursos humanos, a nossa e a do México são uma das melhores do mundo. E mesmo assim são muito puxadas. E tanto noturnos, regulamentação para vocês, folga, quanto as adaptações, as modificações e velocidade que elas são feitas após acidente ou após novidades. O Brasil é exatamente. exemplar. Para a gestão em si, a nossa regulamentação, por exemplo, ela protege mais, vamos dizer assim, a grosso modo, você tem muito mais proteção e menos exposição do que na China aqui. Sim. Obviamente, a realidade é outra, de salários, enfim, foi até a pandemia. Da pandemia para cá, do pós-pandemia, também está bem diferente. As realidades no mundo inteiro mudaram bastante. Acho que em todos os campos, né? Sim. Isso aí foi um choque violento. Mas Tudo. até a pandemia, os salários lá eram 3, 4 vezes, 5 vezes maiores. Obviamente existia uma cobrança bem maior. Sim. Né? Sim. Aí vai da pessoa, do que a pessoa acha. O que você quer ir? Você não quer. Na minha realidade, meu modo de viver não me permite, se não sei que você precisa. Perfeito. Do que você está particular. proposto a viver. Porque Exatamente. se às vezes não, na maioria das vezes você troca a vida por trabalho. Que Sim. você só vai ganhar muito, mas vai trabalhar demais. E aí o viver, né, fica só... É a mesma coisa dos seus treinos, né? Você tem o seu treino, vou me tornar um profissional. Eu vou para a Inglaterra, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para um lugar, vou trabalhar com pessoas, com profissionais de extremo impacto. Isso vai te custar. Perfeito. Tudo tem um custo, né? Perfeito. Tudo tem. Então você vai abrir mão de certas coisas para poder ter outras. Exatamente. E aí tudo tem um custo e eu ainda conto, tem um prazo. Eu lembro que eu estava conversando com uma comandante amiga nossa que aqui estava trabalhando numa empresa, a empresa fechou, enfim, ela foi à China. Ela não está mais lá. Então ela dizia, e aí, Vinícius, tudo bem? Como é que tá? Carnaval? Eu falei, olha, eu estou aqui na segunda madrugada, mas amanhã já termina. A gente só pode voar 2 madrugadas consecutivas. Depois o programa gera um horário mais ameno, um voo de dia, né? Por causa da fadiga, uma série de coisas. Ela, eu estou indo para a 6ª madrugada. Aí eu brincava com ela e falava, olha, parte desse seu valor aí que você está guardando, tomara que você esteja guardando, a conta chega, você vai precisar, porque tá já Perfeito. Entendeu? Cuida da saúde, isso aí. você está se exigindo demais. Então, tomara que nesse período que você esteja aí, você consiga alcançar o que você quer para sua vida, né? E busca uma coisa mais saudável. E raspa. Exato. A vida também, ela passa, né, comandante? É isso. Ela passa. E você faz o quê? Trabalha, que nem, por exemplo, o que o comandante acabou de falar. 2 madrugadas, depois tem um horário mais ameno, porque o organismo já, só o descansar, você dormir no seu horário normal que tipo, foi feito para dormir, querendo ou não, né? Deus com a noite para dormir. Fala do ciclo circadiano, você usar o dia para trabalhar, enfim, suas atividades e à noite você descansar. Dizem, já escutei muitas vezes falar, que cada noite perdida de sono são 3 noites normais para você recuperar aquela noite que você perdeu.
não só na Músico nossa que área. trabalha com evento, ou seja, eu preciso nascer de novo. Imagina você com os eventos seus de treinamento, como é que fica? Sim. Entendeu? Assim, Precisa nascer de novo. A indústria pede, a demanda pede, mas tem que ter um limite. Para nós, o limite é mais porque o risco da profissão é alto. Sim. Então, é uma profissão de alto risco. Você está exposto a todo e qualquer momento a risco. Então, Sim. o que você faz? Como a gente trabalha, tem cursos, como você fala, os refreshments, né? Todos os anos você tem dias dedicados à segurança de voo. São palestras, são cursos online, são especialistas. Existe uma troca de informação muito grande na aviação, tanto civil quanto militar, mais a civil, na parte de gestão de pessoas. Né? Segurança de voo, aí entra a condição física, por exemplo, agora, com esse lance das vacinas, né? Uma série de eventos acontecendo pós-vacina, pós-pandemia, enfim, existe toda uma estrutura voltada à segurança. Porque a profissão é uma profissão de alto risco. É porque eu falo, naturalidade é você comprar uma passagem, entrar ali no avião, certo. Você não sabe. Certo. Muitas vezes você está chegando num hub, Guarulhos ou Brasília, final da madrugada vai começar o dia, você tem mais um voo a fazer. Tudo dentro da regra, mas é desgastante. Você fica 2 noites acordado, trabalhando. Às vezes você no outro dia tem uma apresentação próxima às 6 da manhã, às 7. A gente ainda brinca muito que fala, é legal, mas é imoral. Mas mesmo assim, existem as proteções. Caso você não se sinta bem em qualquer fase do voo, você tem a prerrogativa de declarar que está com fadiga, eu estou fadigado, estou cansado, eu não vou prosseguir, informa a empresa substitui. Você entra num aspecto de segurança de voo, aí vão perceber, vão fazer uma análise da sua escala, do seu trabalho, da sua condição de descanso, entendeu? Se você descansou muito próximo às noites, enfim. Existe uma predisposição dos programas, né, da parte de informática e a parte de pessoal que acompanha isso. Justamente por quê? Para manter o alto nível de segurança. Sim, e também as próprias naves garantem isso. Por exemplo, a máquina que você voa, Sim, que é o A320, o Airbus, ele é uma máquina muito mais automatizada e muito mais preocupada com a situação. Sim. O que é visto por muitos bem, por outros mal, mas eu creio que é muito menos cansativo você voar de Airbus do que de Boeing. A diferença entre si, o Boeing é um avião clássico, né? Apesar das últimas versões extremamente modernas, existe um conceito de preparação, um conceito de cabine. Então, um piloto de Boeing ele tem a mesma tarefa que a nossa. Sim. Algumas partes da operação, de saída, chegada, enfim, o voo em si, o monitoramento praticamente é o mesmo. A chance que você tem na aviação da Airbus é que você tem mais sistemas automáticos. Ele não é tão melhor ou pior. A operacionalidade dele fica mais tranquila. Certo. Porque o automático você pode perder a qualquer momento e ter que reverter para o manual, para o uso manual dos sistemas. Sim. Pressurização, sistema elétrico. Você tem uma série de computadores te servindo ali. Com qual intenção? Segurança. Sempre. Conforto. Sempre. Você direcionar seu desgaste ali, seu tempo ali, você ter mais tempo para gerenciar, porque você tem sistemas te servindo. Auxiliando. O Boeing também tem. Eu viajo muito com meus colegas das outras empresas que voam Boeing. Sempre a gente troca informação, está sempre junto. Todos eles têm bastante informação. Comandante, uma coisa, desculpa te interromper. Isso até uma realidade aqui que o pessoal briga muito comigo. Você interrompe demais. Mas, por exemplo, um leigo que não compreende. Da hora que você preparou tudo isso, você está na pista, você pediu permissão, você recebeu permissão, você bota o avião para rolar, você vai subir. Como que são as sequências? Que muitas pessoas pensam, sobe, estabilizou. Porque muitas pessoas pensam que Tudo automático. Apertou um botãozinho e vai sozinho. Ou então não tem ideia que é tudo extremamente sequencial. Toda vez uma mesma sequência. A sequência de saída, preparação, seria o pré-voo e o voo e o pós-voo, vamos dizer assim. Vamos reduzir isso aí em 3 partes para poder ficar de fácil entendimento. Sim. Você tem um tempo e uma série de listagens que a gente já comentou para preparar o avião até chegar na pista. Certo. A partir dali você decolar e começar o voo. Na verdade, o voo, tecnicamente falando, começa quando você iniciou a movimentação do avião. E não pensa que numa empresa grande, o comandante também não vai olhar item por item. Não, perfeito. O cara vai olhar item por item. Você tem que olhar itens por item, né? Existem as fases que você presta mais atenção em umas coisas e outras. Por exemplo,
como no Boeing, Airbus, os aviões comerciais, os aviões modernos, né? Os executivos, você vai iniciar o voo. Você fez o pré-voo, tudo certinho, chegou na pista, eu posso decolar? Pode, está autorizado. Então, decolando para... Ele não vai falar, decolando da pista tal, falar a temperatura, o ajuste de altímetro, e a próxima, você vai chamar o controle de saída na frequência tal. Ou a frequência mudou, mude a frequência para o controle de saída X. Isso aconteceu. Quando você começa a acelerar o avião, existe uma série de coisas acontecendo a todo momento. Você vai acelerar o avião, os parâmetros, vai chegar uma fase na saída do avião da pista que você tem que antecipar a velocidade de parar ou seguir. Por exemplo, existem critérios que, olha, a pista molhada, você vai chegar a V1, que a gente fala que é a velocidade de decisão, vai ou não vai. Então, até você chegar a V1, você está acompanhando uma série de coisas. A partir dessa velocidade, Só tem que você subir. vai prosseguir. Perfeito. Por quê? Quando ensaiaram várias vezes acidentes, enfim, que aconteceram, que toda vez que você atinge a velocidade de decisão, você não abortou, você prosseguiu, você teve muito mais sucesso do que você tentar parar. Entendeu? Perfeito. Por pior que seja a situação, na V1, em aeroportos extremamente críticos, então, sai, arruma a casa, a gente fala, volta, ou volta para o mesmo aeroporto, que é considerado um aeroporto de emergência, o primeiro que você está saindo, Sim. ou o mais próximo, como a gente tem aqui em São Paulo, operação em Congonhas. Voltar para Congonhas nem sempre não vai ser a melhor coisa. Sim. Mesmo sendo uma gravidade extremamente, um fator extremamente perigoso para a gente, que é o fogo. Sim. O fogo é terrível. Certo. O fogo que não apaga, que você tem a chance de apagar o fogo, dependendo dos sistemas, das vigilâncias, ou seja, Sim. da atuação dos cheques, o cumprimento dos cheques, enfim. É melhor ir para Guarulhos, porque você vai ter apoio, você tem tempo para pensar, para preparar o avião, preparar o pessoal de cabine, preparar o pessoal do controle, acionar o aeroporto. Que é a primeira coisa que você Sim. faz, se você Já ouve o chega tudo problema pronto. ouve o problema, sai. Eles falam para você voar o avião, navegar e depois comunicar. Então você voa a aeronave, passou da velocidade, chegamos, né? Pré-voo, V1. voo, V1, prossegue. Vamos Prosseguiu, seja qualquer o problema, os sistemas do avião protegem você, por exemplo, uma válvula do toalete, uma coisa absurda que eu estou falando, não vai acender aquele alerta, porque os alertas são filtrados justamente para você Sim. ter condição de avaliar o que realmente é necessário naquela fase. A partir daquela fase vem os outros. Aí você sai, decola, com qualquer tipo de problema, porque você já optou por decolar que a velocidade passou. Perfeito. Voa a aeronave, determina a saída de emergência ou a saída do voo que vai ser a saída usada de emergência, navega, voou, tem o controle do avião, para onde eu vou, esquerda ou direita, manter a proa, manter a frente, cumprir a saída de emergência e posteriormente que você voou, navegou, você comunicou. Aí você vai falar para o controle. Você já que tá, tipo de já tá problema. estável, né? É, Você não precisa se preocupar. Então, nessa fase, como você falou, pré-voo, tá tudo preparado. Vai alinhar, o voo em si, começa o voo. E o botão que a gente aperta para o voo Sim. automático, normalmente ele acontece segundos após. Mesmo com emergência, porque você vai ter sua atenção, o voo está programado. Perfeito. A saída de emergência está programada. Você tem uma pessoa ao seu lado, um profissional capaz como você, que é o copiloto. A gente brinca, o copiloto não vai ser copiloto eterno. Ele é o comandante de instrução, ele está sempre aprendendo. Perfeito. Você vai colocar uma pessoa no seu treino, certo? Ó, me acompanha. Uma hora ele vai ser um instrutor. Perfeito. Se ele não vivenciar com você as situações, como é que você vai? Além da conversa, né? Além da instrução É o viver. verbal, é viver com você. E, Você também tem uma é profissão, comum ele- também o próprio copiloto, às vezes, ele fazer. Ele ordenar Operar um avião. e dar sequência em alguns Exatamente, pousos junto exatamente. com o piloto. É, o voo em si é do comandante. Sim. Isso é previsto, é lei. O voo é do comandante. Só que dependendo da situação, por exemplo, das pistas que vai operar, da condição de tempo, existem as restrições de cada empresa. Então, olha, com chuva forte, ninguém opera. Chuva moderada, preferência ao copiloto. A preferência ao comandante. O copiloto pode pousar com chuva moderada? Pode, se ele não for um copiloto novo. Sim. Piloto sem experiência, uma experiência recente. Certo. Ele entrou na empresa tem 6 meses, ele não tem o número de horas previstas para que você opere o avião naquela condição. E a qualquer momento o comandante assume. Então é Certo. tudo muito bem pensado. A gente brinca, né? Não é porque é caro porque a indústria aeronáutica é muito cara Sim. Sim. em si.
Mas é tudo feito e pensado para não acontecer o pior. Certo. Com uma dúvida só, uma curiosidade, na verdade, que você falou. Subiu de Congonhas, você deu um exemplo, emergência, pum, pula pra Guarulhos, porque é o tempo até de, arruma aí, chama a equipe de deu 7, emergência, 8, tal, 10. libera a pista tal, Exato. é que para o pessoal entender, pra gente de Congonhas pra Guarulhos daqui de carro é um rolê absurdo, né, certo? Sem De avião problemas, dá seria... 7 minutos. Nossa, A velho. gente já fez Congonhas aqui, com Guarulhos aqui, dependendo do fluxo de tráfego, 5, 7 minutos. É ridículo, é muito Você rápido. tem vento de cauda. Sim, então. Por isso que tem que ir Por mesmo. isso que você sempre, quando sai, normalmente o piloto sai, ele deixa preparado sempre uma cartinha na manga. Sim. É um retorno imediato. Por exemplo, eu decolei de Guarulhos, o meu primeiro aeroporto é Guarulhos. Se der um problema, existem já os mapas para você cumprir, em caso de emergência. Você não vai ao setor norte, que tem a Serra da Cantareira, o obstáculo mais alto. Então você vai sair sempre para um lugar mais fácil, favorável a você. Entendeu? A empresa determina, o controlador sabe que você vai fazer a saída de emergência para cada pista. Eu vou até aproveitar isso porque é bem pequeno, mas é que é para entender também. O Campo de Marte seria também ali um ponto de emergência? Sim, se você, imagina você tá no seu avião particular, vocês dois, ele está pilotando e você está lá. Por um motivo ou outro, o avião perdeu potência. Enfim, ele está vindo. Você vai pousar no primeiro campo disponível. Nem que o avião não caiba ali. É isso que eu queria. É melhor, Pequeno, a gente tudo brinca, bem, né? É mas- melhor quebrar numa pista do que quebrar Exatamente. no mato. Perfeito. Entendeu? Então você está sempre voando, observando. O piloto de monomotor, o piloto inicial, ele está sempre decolando e pensando, ó, se houver um problema, é ali. No treino, o piloto inicial, o piloto privado, começa a treinar, aí ele decola, daqui a pouco o instrutor atrás do avião, ou do lado, fala, pane. O que foi pane? E reduz o motor. Para onde você vai agora? Aí você olha obstáculos, você vê se tem vídeo de alta tensão, se tem condições seguras para retornar para o aeroporto, nem que seja a pista contrária, Pra ou onde seja, você vai com vento de alternar. cauda. Exatamente, você está sempre pensando numa saída, o que possa acontecer. Isso não pode ser uma coisa sistemática, frenética, que você está Sim. sempre vivendo pensando numa emergência. Não. Sim, Só que a partir do momento que você Você já vai assumiu, cadenciando, você subiu, você já sabe as duas, três opções. Perfeito. E uma coisa, até falando sobre o Campo de Marte, que você conhece também o Aham. Haroldo, né? Aham. Teve o caso de um avião, acho que uns 2, 3 anos atrás, que ele teve uma pane. E Decolou logo em seguida, caiu nas casas sim. ali. Aí. Não foi esse daqui que caiu nas casas. Foi um que tentou. Ele ia Tentou pousar. retornar. Ele ia Ele pousar. Tentou, não sei se arremeteu, só sei que ele colidiu e pegou fogo. Aí eu me lembro de comentar com ele. Ele se acidentou. Do avião se posicionar até o primeiro jato d'água são menos de 40 segundos. É ridícula a velocidade que todo pouso, toda hora que vai subir ou descer um avião, é um caminhão imenso, com uma equipe imensa e pronta. Você não sabe quando o cara vai ter um acidente, ele vai pousar. Você, quando você tem um problema em voo, você se direciona a um lugar, você tem, nós temos categorias de serviço de proteção contra incêndio, resgate, salvamento, né? Então, por exemplo, é fácil você perceber em Brasília, em São Paulo, sempre as estações dos bombeiros estão próximas às Sim. pistas. Entendeu? Sim. Eles ficam de prontidão. Perfeito. Não digo que o caminhão não vai pegar. Sim. Então, o que a gente tem informação de que a estrutura toda está montada. Se você não consegue ser eminente, você houve um problema na decolagem, abortou, houve um incidente, uma evacuação, quebrou o avião, enfim, houve um problema. Ou você se comunicou que você está com. Você chegando, comunicando que está com um problema, eles preparam o aeroporto. Aquele lance da espuma. Eu estou sem o trem de pouso, eu vou precisar fazer um pouso de barriga. Você prepara, obviamente com o tempo hábil, você avisa, eles vão preparar a pista, durante da lateral, nas laterais, esquerda e direita, eles vão dispor de uma série de carros, né, de veículos e profissionais para poder fazer o resgate, te atender da melhor forma possível. Eficaz, vamos dizer assim. Né? A gente tem vários acidentes acontecendo. Já aconteceram, né? E tem bastante filmagens. É bem latente, isso é bem simples de entender. Então tudo é feito para isso. Para uma maior segurança. Para todos, né? Muito Porque legal, todo sim. piloto ele quer ir, ele é obrigado, né? Ele é obrigado assim. A gente tem em mente, eu vou sair de um lugar para outro com segurança. Ou você Exato. transporta carga, ou você transporta pessoas, enfim. A natureza do voo é independente. Quanto- Ninguém quer sair E não voltar. Ah. Né? Quantas almas num avião? Você tem várias classes de avião. Tem aviões de 50, 60, 70, 380.
Meu entendeu? Deus. 400 pessoas. Então, assim... Meu Deus. A responsabilidade. Muita coisa acontecendo junto, entendeu? E a certeza nossa é assim, eu falo por pilotos, comissários, as pessoas que trabalham praticamente dentro do avião, não desfazendo dos técnicos, que a melhor coisa para um mecânico, para um técnico de aviação, é ver o avião sair do hangar. O hangar vazio, onde brinca, né? E aí o hangar, não, graças a Deus está vazio, tá todo mundo voando bem, seguro. São nossos anjos que a gente fala, né? São os técnicos que fazem a manutenção nos hangares, são os pré-voo, são os despistas ali, que te atende entre voos, entendeu? Tem sempre o técnico, ou às vezes fica um supervisor responsável por um pátio, aí ele tem uma série de auxiliares, e o contato feito à rádio. Enfim, você está sempre com eles olhando por vocês. É porque assim, quem não tem curiosidade, quem não olha, mas a hora que o avião pousa, já gruda uma equipe, velho. O cara tá em cima da asa, o outro já tá não sei o que, mas tipo, e a gente só esperando pra ser chamado pra entrar, né? Tipo, você tá saindo, eu olho ali, eu falo, mano, olha a galera. Né? E a galera preocupada no cara guardar a mala, mas o cara que tá lá guardando, obviamente ele também é totalmente importante, mas, meu, tem um cara que tá olhando a turbina, o outro tá não sei o que. Uma mangueira de gasolina, outro não sei o que. Você fala, meu, você é uma equipe de Fórmula 1. Exatamente. Cada um olhando alguma coisa. Exatamente. O pneu, a pressão, a temperatura. Perfeito. Conectando o ar-condicionado do isso som. aí. Exatamente. Aí tem um outro no rádio. Comandante, tá tudo bem? Como é que é? Alguma coisa a reportar? Vai ter alguma coisa a ser feita? Olha, nós vamos precisar de 15 minutos para rever essa parte aqui. Ó, vai ser completado o nível de óleo da turbina. Eu preciso fazer uma tarefa lá, vou subir aí, porque aí dependendo das tarefas, todas as tarefas têm que ser registradas, entendeu? Isso vai para o banco de dados. Ó, o Maltese passou aqui, Diego. Lucas. Diego tá chegando aí 10h30 da manhã, tá previsto ele pousar 30 minutos. O avião dele vai precisar de 1h30. Então o Diego chega naquele lugar, Belo Horizonte, o Diego ia prosseguir nesse avião para Fortaleza. Não, ele vai trocar de avião, porque aquele avião vai entrar em serviço, vai entrar em atendimento. Isso já é pré-programado. Legal. Certinho. O caminhãozinho, a carreta ou o carrinho, o furgão da manutenção já está com as ferramentas ali, o tablet para ele preencher, o óleo para ser completo, enfim. Aquela tarefa para aquele avião dedicada já está programada. O nível de excelência e preocupação é tão grande que você pega, por exemplo, eu nunca vi isso, mas eu escutei algumas vezes como que é. A caixa de ferramentas específica de quando você vai trabalhar na parte de aviação, tem 2 ou 3 mecânicos que são autorizados naquela caixa. Ah, eu preciso de uma chave 14. Você coloca a tua digital, você tira, ela contabilizou. Você não vai tirar nada, irmão, nem fechar e encerrar o programa sem devolver aquela caixa pro lugar. Não tem, eu esqueci uma chave dentro do... Você vai trocar um pneu, vamos falar uma coisa bem simples, vai trocar uma roda do avião. Existe uma caixa, um ferramental certo para aquela tarefa. Sim. Entendeu? Perfeito. Vem a pessoa, que é o técnico que está te atendendo, com o auxiliar. Existe um propósito para aquilo ali ser feito. O pneu apareceu, a primeira lona, a segunda lona, a terceira lona. Porque eles são recicláveis, os pneus são usados, né? Passam por uma avaliação de ultrassom, de raio-x, enfim. Aquela estrutura aguenta mais uma recapagem? Sim. Aí vai para o fabricante, tem empresas que têm a sua própria borracharia, mas como tem para o serviço de troca de pneus, ferramental específico, ele vai na ferramentaria, tem que dar saída, tem que dar entrada, que existe um staff, assim, um grupo de pessoas que só cuidam das ferramentas do avião. Muito legal. Condição, limpeza, organização. Eu vou trabalhar com eletrônica, aviônicos, né? Que seria eletrônica da aviação. Aí o Diego, quem vai trabalhar? O Diego, então daqui, da seu crachá. Então você está retirando a mala para fazer aquele serviço naquele avião tal hora. Aí você chegou, completou o serviço, passou na informação para a informática, para a área de engenharia. A engenharia cadastra isso, aí como você retirou, você devolve. Ou a pessoa que te levou aquilo vai lá buscar no horário. A responsabilidade é sua. Porque fica tudo registrado. Em caso de um evento como um acidente ou incidente que acontecem, os peritos, né, eles vão atrás de todas as informações. Quem que fez a manutenção, quem que exatamente. fez... Se houve manutenção, se em algum momento, exatamente. Eu troquei a capa do celular do comissário. Aquela capa era aeronáutica? Cadê a nota? Entendeu? Foi comprada onde? Quem vendeu? Entendeu? Você não compra óleo, vamos dizer assim, de qualquer pessoa, uma boa. A gente estava com um avião parado aqui em São Paulo, voamos uma área mais simples, né? Uma área que tinha muito mosquito. Sim. Aí sujou muito o para-brisa na decolagem.
À noite o mosquito vem atrás da luz e, obviamente, suja. Sim. Ficou sujo. Aí choveu, você tem a atuação da chuva com o limpador, ficou manchado. Ó, preciso de lavar o para-brisa. Ó, vou solicitar lavagem de para-brisa após o pouso. Tem um detergente específico. O rodo, para você passar, aquele rodinho que a pessoa faz no posto, ele tem um código registrado na ANAC, aquilo ali. Ah, é caro, mas é porque Você é tem caro. que homologar Nossa, tudo. mas é um alumínio com uma borrachinha. Mas está lá o selo da empresa que fabricou, que assegura que aquela borracha, aquela espuma não vai estragar o para-brisas, que é caríssimo. Uma janela Que é não caríssima. pode quebrar de jeito risco, nenhum, não pode riscar, não pode Exatamente, rachar. porque isso vai para trinco, uma né? Foi lavado o para-brisa do avião tal hora por quem? Pela pessoa que estava ali. Que usou então, tal. É muita coisa acontecendo que as pessoas não têm Isso noção. pra mim é uma novidade. Essa eu não Mas tinha, é- não tinha. Cara, verdade. genial. Eu olhei Legal. o rodo e falei, É nossa, tudo esse rodo- homologado. Esse rodo custou 40 mil reais, né? Porque ele tem mais etiqueta do que a própria borracha. Exato. alumínio. Aí o nosso técnico, comandante, mas se o de casa eu não posso trazer. Nem pensar em trazer. Você quer um exemplo que eu não tinha a menor ideia? Um motor de avião, um monomotor, ele tem muito menos peças móveis do que um motor de carro. Por mais que seja um motor a combustão e a pistão, é muito Mais simples. Muito mais simples. Os Pra aviões- evitar problema. O carburador do avião, você tem injeção e carburação. Sim. Os motores mais antigos. Você olha o motor de um Piper ou de um Cessna, enfim, numa fábrica de um avião pequeno, que voam muito, Skylane, que é um nome muito conhecido, é um motor de Fusca 6 cilindros, entre aspas. Não, obviamente, né? Guardado as proporções, mas o Sim. motor aeronáutico ele é muito simples. Para evitar dor de cabeça. Exatamente. Eles têm Menos- sistemas, menos coisa pra quebrar. Obviamente, os motores mais modernos, esses motores desses aeronaves de pequeno porte, os Cirrus, por exemplo, um Sim. avião com motor, mas é um avião extremamente avançado, $500 mil um avião. Maravilhoso. Entendeu? Motores menores, de alumínio, enfim, com injeção, aviões com motores acrobáticos, ele voa de cabeça para baixo, voa de lado, enfim. Sim, Para porque cada você propósito precisa ter pressão você de tem. combustível. Exatamente, mas um avião, vou comprar um monomotor, vou passear. O motor é super simples. O que é muito comum nos Estados Unidos e outros Exatamente. países, né? Mas também não deixa de ter a exigência que tem um avião de linha aérea. Sim. Você vai fazer um motor de um avião pequeno, eu comprei um avião, o motor deu problema, eu vou ter que fazer o motor. Tem oficina certa para fazer. As peças compradas têm que ter origem, tem que ter quem fez. Procedência, ou seja, Porque histórico. todas as É um notas tem que avião, ter tudo certinho, exatamente, documentado. porque tem um fator bastante interessante que é o seguro aeronáutico, é caríssimo. Sim. Um avião de médio porte aí no Brasil, ele deve ter uma faixa de $750 milhões em cobertura inicial. Cada vez que decola um avião desse, existe um pool. Um exemplo, quando eu trabalhava numa empresa regional, quando o Concorde caiu, houve fatalidade do Sim. Concorde, que acidentou Sim, logo após a na decolagem de Alemanha, Paris, no dia seguinte, as seguradoras no mundo da aviação subiram 10%, as apólices. Porque o voo do Concorde, não por ser um avião extremamente moderno, porque ele é um avião até antigo. Sim. Né, entre aspas, obsoleto, mas ele era um avião antigo, que voava, o custo da operação do Concorde era altíssimo, mas quem voava de Concorde? O Concorde inteiro era a pessoa, primeira classe. o bem que estava ali dentro, entendeu? Que nível de pessoas, não desfazendo dos outros, mas assim, Sim. quem buscava o voo do Concorde eram pessoas extremamente ricas, entendeu? Naquele caso, quase Cargos. metade dos tripulantes eram uma equipe de aposentados alemães. Então. O Concorde inteiro era a primeira classe. Então, Era um você voo não que tinha- custava era um 10 vezes um voo normal. Nos aeroportos, a gente consegue ver isso no YouTube, dos aeroportos como Londres, em Paris, Heathrow ali, em Londres, Charles de Gaulle em Paris, Nova York, Washington, você tinha as salas VIP, sala para o pessoal da classe executiva, para a primeira classe, ainda existia a sala Concorde. Nossa. Quem voava o Concorde não ficava na sala da primeira classe, era outra coisa. level. Era maravilhoso. Era diferenciado. Outro Enfim, level. eu tive até uma experiência aqui no Brasil, em 98, eu fui convidado pelo o meu gestor na época a buscar um avião com eles na França. Sim, Um avião Turbo Hélice, um ATR. sim, até. Eu vim como copiloto. Foi quando eu convalidei a licença francesa, porque o avião ainda estava com registro francês. Beleza. Aí em março, se não me engano de 98, foi em março, veio um Concorde voando aonde existiam as 8 maravilhas do mundo. Aí aqui no Brasil a gente tem Cataratas do Iguaçu e o Cristo Redentor. Perfeito. Eles fretaram um voo, eu tenho esse voo filmado. E as mulheres, né? Nossa, eram senhoras, assim, eram $198 mil para cada passageiro, Meu Deus esse do tour no céu, mundo. E eles queriam sair de Foz do Iguaçu a Ponta Porã e de Ponta Porã ao Galeão.
E foi feito um voo com 38 passageiros desse voo do Concorde. Eu tenho filmado o Concorde decolando de Foz do Iguaçu. Eu acho que essa filmagem ninguém tem. Eu estava na pista, né? Estava dentro do avião e filmei o Concorde decolando de Foz do Iguaçu para o Galeão. É que, Diego, é só quem gosta, cara. Assim, o Concorde foi... É um sonho. Cara, Sim, era outro... Não, era outro nível. Ele voava tão rápido, tinha uma história... Até ele é bonito, ele, né? Não, maravilhoso. O avião é completamente bonito. Ele voava tão rápido que ele chegava a dilatar um pouco a estrutura dele. E tinha uma história de uma pessoa que colocou com o avião voando, colocou um livro num determinado local, que quando o avião pousou, quase não conseguia tirar um livro. Porque a estrutura com calor dilata, né? Sim. Entendeu? Maravilhoso. Um avião que se vê muito isso, que se sabe muito disso, é o Blackbird. Sim, o SR-71. De espionagem, que é o mais rápido, ele atingia 4.4 É o meio quadradinho? Não. Esse daí que você está falando é o Stealth. Não, é o Blackbird. É um avião com duas turbinas imensas. É um míssil com uma pessoa controlando. Ele é o único avião feito até hoje que você acelerando, se ele detectava um míssil, fosse disparado contra ele, né, ou, enfim, para buscá-lo, ele conseguia acelerar e o míssil não pegava. Não. A velocidade foi... Até qual velocidade vocês chegaram? Até quanto a gente teve coragem? Era tão absurdo, mas tão absurdo que o combustível dele ajudava a refrescar externamente. E ele dilatava inteiro. Você, por exemplo, ele chegava de um voo supersônico. Sim. Você tem horas para poder chegar próximo, a mexer em certos lugares, trabalhar nos técnicos, né? Por causa da alta temperatura, o material composto, enfim. Tecnologia da década de 70, isso. Finalzinho de 60, começo de 70. Guerra Fria, e o muito legal que grande parte dele, todo ele era feito em liga de titânio. E os americanos... Ouvi dizer que era natural ele decolar alguns lugares vazando combustível. Porque, enfim, aquela área, e a temperatura altíssima, né? E ele ia dilatar, ele se encaixar. Voava muito alto, não tinha radar que pegasse, fotografias, enfim, era espionagem. E o mais louco era o seguinte, que qual que é o país que mais extrai titânio no mundo? A Rússia. Os americanos criaram inúmeras empresas fantasma para comprar da Rússia peças e quantidade de titânio para derreter e fazer um avião contra são os interesses. Genial. Ninja. Maravilhoso. E eu fui no Smithsonian lá da aeronáutica e ele tá de frente, o Skunk Works. Eu me lembro até hoje de subir tudo. A hora que você bate, fala, mano. 3 aviões que estão lá, que é ele, o Enola Gay, da bomba de Hiroshima, e o Concorde e o 707, 707 mesmo dos testes. São 4 aviões que eu vi. Algo que eu fiquei maravilhado, que eu vi o tamanho, eu falei, meu Deus do céu, eu já tinha visto só também em vídeo, televisão e etc. Meu irmão mora em New Jersey, então direto eu tô em Nova York, né? E eu tava lá uma vez em Nova York literalmente dando rolê, porque tipo, quando eu vou pra lá, eu fico tipo, já vou pra lá todo ano, então já conheço tudo. Mas eu vou pra passear, tava fazendo nada. Tava fazendo nada, eu tava andando, de repente eu bati o olho e falei, sangue de Jesus. Que tamanho era aquilo? O porta-aviões tava parado lá, eu falei, meu Deus do céu. Porque é gigantesco de você olhar pra cima e tinha vários. Vocês são monstros, vão saber, se bater esse olho, vocês saber. Eu, pra você ver, eu sou tão militulis também que o único que eu lembro dos nomes é F-15, mas não sei se eram os que estavam lá em cima, mas pareciam esses, que eu sei que era tipo F-18. Um monte lá em cima, assim, ó, mas gigantesco. Ele estava estacionado, tipo, pra exposição ou tava atracado? Tipo, tava atracado ali. Eu acho que não sei se era pra exposição, mas ele tava atracado. Eu não vi, tipo, movimento de gente entrando nem nada, mas ele tava literalmente atracado ali. E eu... Tipo, sabe quando você tá olhando, de repente eu bati o olho de longe, assim, andando, eu falei, é mentira que é o porta-aviões, velho. E eu fui chegando perto, na hora que eu cheguei, eu falei, meu Deus, é gigantesco. É gigantesco. A gente tava falando de automação, Sim. Eu não entendo nada disso aí da parte de marinha, mas com a modernidade, computadores assim, enfim, eles diminuem o número de tripulantes a bordo. Eu imagino que tenha porta-aviões com mais de 1.500 pessoas a bordo. Sim. Esses nucleares... Curiosidade de internet, eles se mantêm 1 ano sem atracar de volta. Autônomos, água, enfim.
energia elétrica. Cara, é um mundo. É genial. Meu meu pai, na década de 60, voou aqui no Brasil, nós tínhamos o Alfa 11, que era um porta-aviões da Segunda Guerra. Se não me engano, comprado da Inglaterra. Meu pai voou o porta-aviões que virou Minas Gerais? Aí era o Alfa 11, Minas Gerais, depois veio o São Paulo, o Alfa 12, se não me engano, depois acabaram. Eles desmontaram os dois. Meu pai chegou a voar no Alfa 11. Um foi comprado da Inglaterra, outro foi comprado da França. Eu tinha recém-nascido, eu tinha 2 anos. Ele voou 68, 69, 67, 68 no porta-aviões. Aqui no Brasil, na época, era que tinha, né? Comandante, vamos lá que estamos com um hiato, que eu quero cumprir esse hiato. Até o momento que você checa, que você faz as horas de voo, como foram? Você chegou a trabalhar em alguns momentos para cumprir hora? Como que foi até o seu primeiro trabalho como copiloto? Logo em 1986 eu fiz o primeiro curso teórico e tirei a licença para poder fazer o curso. Você faz uma prova, está autorizado a fazer o curso. Fiz o curso teórico. Sim. Logo em seguida eu fiz o piloto privado, fiz o piloto comercial de instrumentos. O curso teórico, depois seguido o prático. Tinha feito os exames, que muita gente começava a fazer os cursos, não fazia o exame médico. Então, primeiro eu procurei saber se eu tinha condição física para assumir. Pode ser piloto? Pode. Usa óculos? Não, enfim. Mas tem grau de óculos que podia usar, já melhoraram muito isso hoje em dia, mas enfim. Aí eu fiz a parte médica, fiz os teóricos e fui buscar o quê? Verba para poder fazer o prático, que era um caro. Nessa fase eu fiquei de outubro de 88 até abril de 89, trabalhando com meu pai lá em Boa Vista, ficando quase 7, 8 meses, para poder juntar o dinheirinho para fazer o curso prático. Aí me dirigi até o Aeroclube de Marília, interior de São Paulo, porque eu tinha ciência através de amigos. Lá em Marília existe uma oficina de manutenção de aviões que um sócio do meu pai, que tiveram aviões no garimpo, ele, mais de 15 anos, ele só fazia os motores lá extremamente confiáveis, sabe? Apesar de ser um motor simples, o motor do avião pequeno, mas a oficina tem que ser boa. Você precisa ter confiança total, né? E o senhor, que era chefe, não me recordo o nome dele, da OMA, em Marília, ele fazia motores assim, a rodo. O pessoal que voava no norte, enfim. E aí eu consegui fazer o curso de piloto privado. Logo depois, eu fui trabalhar numa empresa de aviação regional, na área de coordenação de voos. Eles estavam buscando que fossem pilotos comerciais, não era necessariamente ser checado. Você tinha que entender para você conversar no telefone com pilotos, com comissários, com a área de manutenção. Eles contrataram 3 pessoas. Isso começou, a entrevista foi final de 92. Até então só tinha o curso prático e teórico o teórico os 2, mas o prático só do piloto comercial, piloto privado. E o piloto comercial eu fui fazendo horas ali em Campo Grande. Tem um amigo meu, o comandante Keller, que era amigo de infância, já voava na aviação regional, não só a mim, mas ajudou muita gente nos voos dele. Ele levava, vou até Corumbá, eu vou até Cuiabá, eu vou até uma fazenda, quer ir comigo? Eu te levo. Aí eu pago o almoço, vou dormir em tal lugar, o hotel eu pago, não vou te dar nada, mas você faz suas horas de voo. E assim foi. Fomos muitos assim, sabe? Convites e amizade, vai, me leva. Entendeu? E aí você vai se fazendo naquele meio, conhecendo as pessoas. Porque você tem seu avião, você tem seu piloto, você não quer ver um estranho ali. Dependendo da natureza do voo, o menino levava, o comandante levava. Como tinha comandante que não levava ninguém. Eu cheguei ao aeroporto de Campo Grande, 4 meses, eu não conseguia abrir nenhuma porta de avião, mas eu ia. Aí acabou o dinheiro da gasolina, eu ia de bicicleta. Eu tinha 93, eu tinha já 26 anos. Eu queria ser piloto, eu vou de bike. Eram 9 quilômetros, ia pedalando, ia lá, passava o dia, levava uma marmita, almoçava lá. E assim como eu, muitos fizeram da minha época, fizeram isso. Tiveram que ralar. E aí eu voltei. Nisso, a Pantanal Linhas Aéreas abriu, tinha táxi aéreo, vai abrir linha aérea. Eles vão abrir uma coordenação de voo. Tinham 2 despachantes operacionais de voo e um piloto que cuidavam da coordenação. Aí um conhecido nosso trabalhava lá, informou meu pai, o pai falou, olha, a Pantanal vai precisar de coordenação de voo, de meninos para atuar lá como auxiliar. O que tem que saber? Tem que ter pelo menos um curso de piloto comercial, o teórico, para você poder falar com os profissionais aí no telefone, aprender o dia a dia ali, não tinha internet, então era muito fax, telefone, enfim. E na coordenação eu passei 1 ano e meio. Dali eles, olha, quem tem condição vai entrar no avião como copiloto. Foi assim que eu comecei, em 94. Caramba. Copiloto de avião regional. E foi a melhor escola que eu tive. Eu passei
eu tive 2 contratos lá, esses 2 contratos somam 9 anos. Então eu comecei praticamente novo, eu tinha 1.000 horas de voo, aí comecei a voar o avião Brasília como copiloto, Embraer Brasília, depois veio o ATR, foi comprado em 96, fui voar o ATR de copiloto, em janeiro de 98 fui convidado a sair comandante de Brasília. Fiz um voo, trouxemos um voo da França até o Brasil, eu vim atuando como copiloto, Sim. era a minha prova para eu entrar para comando de Brasília. Aí voei um pouquinho de comandante de Brasília, depois veio Brasília, a empresa deixou de voar, Sim. e logo em seguida, no mesmo mês, eu fui voar como comandante de ATR, buscando um avião no norte da França, já era um avião inglês, eu voava para British Express. Não precisamos ir à Inglaterra, veio um oficial checador Sim. no norte da França e fez a nossa avaliação lá, eu tirei a carteira para fazer esse traslado da Inglaterra, da França para o Brasil, como o avião registrado na Inglaterra. Tinha prazo, enfim, aquelas coisas, mas fizemos as provas, eu passei e lá eu saí comandante do outro avião. Aí com uma série de experiências, depois disso eu saí da Pantanal, fui fazer uma experiência, fui fazer um trabalho no norte do Brasil para uma empresa que chamava Tavage, Transportes Aéreos do Vale do Juruá, uma coisa assim. Fiquei lá um contrato de 1 mês, era um Brasília, eles compraram esse Brasília da Pantanal e eu fui para lá convidado para instalar um avião, dar instrução para os pilotos. Sim. Saindo de lá, houve uma oportunidade do mesmo trabalho nos Estados Unidos. Aí, através de conhecimento, indicações, através da Embraer, nossa fábrica, bastante conhecidos que eu tinha lá, que voaram na Pantanal na época da privatização da Embraer, houve uma mudança no quadro grande. Então, vários pilotos da Embraer foram trabalhar na Pantanal. Sim. Eu trabalhava na coordenação e me aplicava o máximo, né? Porque eu já tinha idade, já tinha 26, 27 anos. Com poucas horas de voo, você tem que compensar a sua inexperiência com o quê? Com um serviço, né? Dedicação ao trabalho. Estudando, na tua área, eu digo, você malha, eu vou querer um cara, vou pegar um fisiculturista, mas ele tá trabalhando há 1 ano, mas ele fez faculdade, cara, tudo que eu pergunto ele sabe, ele entende a parte dos suplementos, ele entende a parte de fisioterapia, da parte de clínica, orgânica, cara sabe muito, ele só não tem vivência. Então eu precisava compensar a falta de vivência, de experiência com o quê? Com saber. Perfeito. Aí eu me dedicava. Perfeito. Fiquei 1 ano voando na Flórida, nos Estados Unidos, e a área em Cuba, porque essa empresa me contratou, porque pilotos americanos não podiam entrar em Cuba. Compraram Brasília, a Embraer me convidou. Quer ir trabalhar lá? Fiquei 1 ano. Assim que eu saí de Manaus, eu não fiquei 4 dias aqui. Na verdade, eu fiquei 2 meses, mas de um contrato para uma proposta, 4 dias. Caramba. Aí, conversando com a empresa nova, aquela coisa toda, fui, levei um rapaz, um copiloto e um mecânico que eles precisavam. E por lá eu fiquei 1 ano. Voei quase 900 horas de voo, que é muito. Quase 80 horas por mês. Quando eu voltei ao Brasil, a empresa que eu tinha trabalhado na Pantanal me contratou na mesma manhã. Eu cheguei em Guarulhos 5 horas da manhã, eu sempre tive bons relacionamentos com todos, não tinha deixado problema algum. Aí o meu gestor, na época, eu quero trabalhar com a gente de novo, vim. Voltei até Pantanal, fiquei 1 ano e meio. Com conhecimento, aí ingressei na TAM em 2001, em outubro. Você vai ficar de copiloto, não vai ser comandante de copiloto, não tem problema nenhum. Fiquei atuando de copiloto. Você foi em que ano você foi na TAM? Você entrou? 2001. Outubro de 2001. Você ainda chegou a pegar os Fokker? Não, exatamente, tinha os Fokkers. E aí em 2003, 2002, houve uma crise grande, né? Tivemos ali problema da Torre Gêmeas, uma série de problemas no mundo. Houveram os acidentes com o 100 e parte do grupo ficou parado. A gente ainda ficou 7 meses voando o mínimo, do mínimo, do mínimo. Não tinha mais como acomodar a gente dentro da empresa, a empresa foi obrigada a dispensar. Sim. Nesse tempo eu fiquei 8 meses, nós ficamos 8 meses fora da TAM. Sim. Mas eu tinha contato com o pessoal da Embraer e eu senti que, onde a fumaça a fogo, na segunda-feira que a TAM dispensou os pilotos, que eu estava nesse meio, eu comuniquei o pessoal da Embraer e na quarta-feira eu já estava trabalhando para eles. Graças a Deus. Como aluno, para rechecar as carteiras, para fazer um trabalho dedicado na Colômbia. Para a Força Aérea Brasileira, para a Força Aérea Colombiana, através da Embraer. Pilotos civis voando um avião militar no Brasília, com registro colombiano, para fazer o transporte aéreo deles lá. Transporte aéreo, como o CAN, nosso transporte. E que empresa que para quem entende, que empresa que dá orgulho, hein? Da gente ter aqui no Brasil, tanto a Embraer quanto a Embraer, quanto Petrobras, mas a Embraer 16 bilhões de vezes. A Embraer teve toda uma 50ª ideologia, né? potência. O Coronel Osiris, né? Vislumbrava muito isso, né? Despertar projeto do Bandeirante, enfim.
Eles têm uma história muito bonita, né? A Embraer é uma empresa que, até onde eu sei, é a terceira mais importante fábrica de aviões do mundo. Sim. Entendeu? Isso aí é uma coisa fantástica. O que de bem essa empresa trouxe, né? A criação da Sim. Embraer para os brasileiros em si, famílias e nome da bandeira, enfim. Bem diferente de muita gente imagina aqui. Lá fora eles são muito respeitados. Nossa, pelo Sim. amor de Deus. Você pega o 190, eu, 190, com a minha 195. humilde experiência e com o meu um avião que eu voava, que era super pequeno, um Brasília de 30 lugares, particularmente eu nunca tive problema nenhum, em lugar nenhum. Tanto nos Estados Unidos como ali nas ilhas, né? E a gente trabalhava num voo dedicado que era transporte de passageiros tripulantes. Sim. A empresa que eu trabalhava ali no Caribe, ela tinha parte dela dedicada a transporte de tripulações. Por exemplo, um voo da KLM saiu de Amsterdã, um Jumbo, um 747. Sim. 24 tripulantes, pilotos e comissários. Certo. Vinham de Amsterdã para Havana. De Havana, eles passariam 3 dias e assumiriam o voo em Cancún para Amsterdã. Como é que ele ia de Havana para Cancún? Não tinha linha aérea. Certo. Essa pessoa, esse senhor, que era comandante da Panam, idealizou o transfer de tripulantes. Que E nós legal. tínhamos 11 aviões da empresa, que eram quase 40, para Fazia. transportar os tripulantes, comissários e comissárias. Nessa época eu consegui, nos nossos contratos, né, eu trabalhava com a maioria das europeias, a Alitalia, a OM, Sobelair, France, British Airways, Condor, Martinair, KLM. Então a gente trabalhava para a empresa, servia, né, atendia essas grandes empresas europeias. Legal. Fazendo esse transfer aí. Sim, mas que avião que nós vamos hoje? Nós vamos no Brasília. Ah, vocês compraram o Brasília, como foi recém-adquirido, eu fui convidado a trabalhar. Ah, você de onde é? Eu sou brasileiro, copiloto é brasileiro. Eu voava com um técnico a bordo, o Rogério, que era meu anjo, Sim. entendeu? Então nós, durante Legal. esse ano, não tivemos, a gente fala, um no-go. Teve um problema, uma situação dentro de Cuba, que o mecânico a bordo conseguiu resolver em 40 minutos, e nós despachamos o voo. O voo foi efetuado com segurança. Então era um avião bem visto, a tripulação nossa, né? E, enfim, por todos eles. Onde pousávamos, com quem voava. Imagina você da Alitalia, vou entrar nesse aviãozinho aqui no Caribe, vou de uma ilha para outra. Que é esse, pessoal? Que avião é esse? Mas assim, todo mundo sabia que o brasileiro era feito pela Embraer, voava. Não foram fabricados muitos, não chegaram a 400. A grande maioria voava nos Estados Unidos, as regionais. Mas tinha avião voando na França, tinha avião voando na Holanda, KLM Excel. Nos Estados Unidos usou muito isso, na França acho que era litoral que voava. Então, a nossa fábrica aqui leva a bandeira bem mais longe do que a gente imagina. Sim. Sim. Agora com essa série de aviões novos, então, Com os aviões eficiência. a jato, com certeza. Você pega o Executivos, 190, transporte. 195, o próprio KC-390 que a gente falou, que pelo amor de Nossa, Deus, é um É que monstro. imaginam vocês a competitividade na indústria aeronáutica militar. Os interesses são muito grandes, né? Com Em querer certeza. abafar você. Sim. Chega uma hora que o projeto é tão bom, né? Você abre a sua academia. Vou malhar com ele. Por que não? Porque ele tem os suplementos, ele tem uma equipe extremamente bem formada. Mas ele é brasileiro, mas vai até a academia dele. ver Ele como tem é os que as coisas- suplementos. Então, você tá entendendo o gancho? Sim, sim, Então, perfeito. essa área, enfim, dessa área de aviação, ela ultrapassa muitas barreiras. A miscigenação, diz assim, você tem gente de tudo quanto é lugar. Quando você compra um determinado avião, por exemplo, compra um Boeing, comprou um Airbus, você comprou um Dassault, um Dornier, você vai ter um técnico dedicado 1 ano dentro da sua empresa. Um engenheiro, Pra uma treinar a tua equipe inteira. Eu uso o motor Pratt Whitney canadense, eu uso o motor General Electric, eu uso o motor Rolls-Royce. Da sua empresa, vai ter um técnico dedicado daquela fábrica. dentro Cara, de é uma você. responsabilidade de um tamanho Gigantesca. que as pessoas não têm ideia. Eu trabalho com meus suplementos da minha academia. Eu sou um ponta dele aqui na Zona Sul de São Paulo. Vai ter visitação de toda a equipe toda semana para os interessados, entendeu? Perfeito. Eu sou piloto. O que eu tenho a ver com a engenharia do motor do Airbus? Você vai até o escritório, você tem acesso, você tem seu crachá. Boa tarde, vai chegar um avião novo, o Airbus Neo, vai chegar o 737 MAX, que motor que é? O motor é canadense, o motor é francês, o motor é inglês. Poxa, quem tá aí da técnica? Posso ter uma conversa? Tá um inglês ali, tá um americano, tá um francês. Ele fala inglês, obviamente. Entende um pouquinho de português, é portunhol, vai ficar brincando em ti. Mas ele consegue te passar muita coisa que normalmente não sai por aí. É você ter a
a informação. Você Se pega o monta, conhecimento, né? Você vai Exatamente. direto, você vai de E o você aproveita, conhecimento certo? é uma coisa que não tem barreira, né? E ninguém te rouba. Ninguém te rouba. É O cara seu. pode te tomar tudo. O que você tem em conhecimento, mente, não. não A esquece. experiência, não. Perfeito. Exatamente. Perfeito. A gente comentou até isso daí na live que a gente teve com o Igor, se não me engano. Sim. O novo Flight Simulator, que já tem pro Xbox, o Xbox novo, esqueci que eu ponho 360. Ah, é com você, videogame. É, Videogame com essa parte. Eu usei o número 1. Pra ligar a tela era meia hora. O avião para decolar era um caos. Você passava de um ano para o outro. O avião Ele de mana- quebrava, aí um minuto depois aparecia a asa ia ser quebrada. Aí o barulho vinha depois de uma semana. Quebrou. Tela verde e preta, né? É É isso mesmo. Nossa Era isso senhora. aí mesmo. Meu, Mas era legal, era o que a gente tinha. Não, né? não, é que ele joga, ele curte um videogame Eu? ainda. O Lucas também curte um videogame. Eu, puta, já tentei, Comandante, mas não é tem mais tão tempo. genial que algumas. Oh, meu Deus. Algumas ações que você faz para checar no começo do PP tem no Flight Simulator do Xbox. Exatamente. O que a gente fala, em qualquer área, você tem o ensino básico, né? Aquela coisa de começo. Perfeito. E no avião a gente respeita muito isso. Tem coisa que você está sempre olhando. Ah, os parâmetros. Ah, o avião, o motor vinha indicando quanto. Ah, não sei, não lembro, não cheguei a ver. Ué, mas um aviãozinho pequeno você olhava. Meteorologia, tá chovendo aquela nuvem, a chuva tá vindo ou tá indo? Aquilo você usava a meteorologia quando você era PP. Você entendeu? Sim. Ah, você vai avaliar um código, uma mensagem meteorológica, um METAR, que a gente fala, mensagem meteorológica. Você vai olhar aquilo, a interpretação daquilo é como o piloto inicial faz. Entendeu? Aí você tem a previsão, o TAF, que é Terminal Airdrome Forecast, que é a previsão para horas depois. O piloto privado, comercial, que está começando, como agente ele tem que saber, entender. Para saber a dinâmica, você vai ter condição de sair e voltar como ele quer, deseja, entendeu? Ó, vou começar meu treinamento hoje, eu vou fazer 40 minutos, depois eu vou fazer uma pausa que eu tenho que voltar às 19 horas. Ah, mas às 19 horas vai estar muito frio. Será que eu vou ter condição aqui, que eu não tenho aquecimento, só tenho climatização para frio? Será que eu vou ter condição de render isso aí que eu preciso para a competição, entendeu? Certo. Então, todas essas avaliações são feitas, tanto para o novinho, para o inicial, até para o que está aposentando. E é seguir regra, sempre, disciplina, sempre disciplina. Totalmente. Na sua área tem disciplina, na dele, na sua. Vai ter uma hora muito legal, eventos. Ah, pesquei eventos, os caras... Só vê a festa. Assim, Só vê a festa. Só vê o show, Só vê a festa. a fumaça, E, ó, os efeitos visuais. Um excelente Ei, DJ. já fui. Esse lado. Já fui. Antes de virar um excelente piloto, nós temos conosco aqui um excelente DJ. Muitos anos atrás. Na época do House. Olha, da hora, House. House, década de 80. Trabalhei Coisa quase boa. 10 anos com isso aí. Rádio, danceteria, era muito legal. Era um jeito de Exatamente. trazer a verba. Porque é Exatamente. caro. Demais. Tem que correr atrás. Mas é um investimento contínuo. Sim, a gente está sempre E investindo. é um estudo contínuo. A gente faz. Se você for ver da sua área de games, se você não se atualizar, hoje, qualquer profissional, você na área física, Sim. educação Tem que física... atualizar. A atualização é tudo. A gente voltou, falamos aqui 5 minutos, o que você tem em mente ninguém te tira. Buscar informação. Eu sempre brinco com as pessoas. A informação é um dos bens mais caros no mundo. Tu já imaginou? A gente brinca, né? Falando do SS-71 agora há pouco, a gente falou uns 20 minutos, né? Sim. Blackbird. Vocês já imaginaram qual o valor, o que foi gasto no mundo entre as potências, né, de grande e médio porte, para saber o que o outro está fazendo? Porque a espionagem. Espionagem, o que ele absurdo. está fazendo, qual é a tendência, para onde ele vai? O Concorde, o que ele quer. você pega a história do Concorde, que foi o Concorde russo que foi chupinhado Chupinhado, na cara mas não deu dura. certo, né? Mas enfim, buscar o que? Informação. Hoje eu ainda brinco com as pessoas. Para mim, o meu maior bem hoje é o tempo. Sim. Perfeito. Tempo dedicado. Perfeito. Para descanso, para o profissional, para lazer, para sua família. Então, o bem, hoje eu tenho isso em mente, o maior bem que eu tenho é o tempo. O tempo é a minha coisa mais preciosa que tem. A gente estava brincando, quando é que você dá para gravar? Ó, eu vou passar em São Paulo várias vezes, mas
Vamos ver uma hora que fica bom para você e para mim, porque eu preciso gerenciar meu tempo. Sim. Exatamente. Entendeu? Para quê? Para poder fazer as tarefas do dia a dia. Tá certo. Né? E para poder viver, que é o que a gente falou também lá Exatamente. atrás do 6 madrugadas, Exatamente, etc e tal. Porque adianta você Poder ficar aproveitar a tua semana- família, poder aproveitar você a ficar a semana filha. inteira na academia malhando, você nos eventos. Agora eu tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Quando eu tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Tem que saber. A vida é um equilíbrio. Quando né? tem tempo e dinheiro, não tem Forças. saúde. É isso aí. Exatamente. Tá gastando Isso que eu dinheiro falo. que você correu atrás da exatamente. saúde. Todos temos metas, né? Temos o gás, a nossa curva, né? Chegando aos 40, 50, 60 anos, ela começa a descida. De novo, você sobe, 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 chega uma hora que não vai subir mais. Começa a descer. Então, o maior desafio do ser humano hoje em dia é poder usar o tempo da melhor maneira possível. Tá certíssimo. É o que todo mundo busca, não é? É o segredo. Você ter o que é necessário para você, para sua realidade, para aquilo que você acha que é necessário para você viver, mas sem descartar as outras coisas, né? Afinal de contas, a gente depende um do outro, é atenção, é isso aqui, entendeu? Convívio, com o cachorro, né? Com o seu sobrinho. Ah, mas eu não tenho filhos, mas você tem sua família. Sim. Ah, mas meus pais já partiram, você tem os pais de alguém. O vínculo da família. Você cria uma família também. A família aeronáutica, a gente brinca e fala, é uma família muito extensa. Quer um exemplo? Você, mais do que você imagina, acontece um evento, um acidente, falecem uma série de pessoas, mortes, né? Enfim, um evento trágico. Toda a população não gosta de ver aquilo e ouvir. E nesse campo, falando de segurança de voo, aconteceu um evento, certo? Aqui no Brasil tivemos vários falecimentos, mortes, muita gente faleceu. Entes queridos, né? Certo. Se foram. Um dos propósitos a não comentar nada é justamente para proteger as pessoas que estão abertas àquela situação. Sim. Entendeu? Você está sentado na sua casa, vendo o jornal, houve um evento gravíssimo desse, como aconteceu aqui no Brasil várias vezes. Começa uma musiquinha, notícia daquilo, ninguém quer saber. E outra, só podem, as únicas pessoas que têm condições de avaliar e efetuar os relatórios são os peritos. A última vez que houve aquele problema lá no Atlântico, com a França... Sim, o brasileiro. O avião em si, ele tem uma telemetria que é feita. O fabricante, a fábrica Airbus, tanto a empresa e o fabricante, sabiam o que tinha acontecido, mas por proteção de lei, só podem divulgar os dados quando a perícia for feita. Para ter propósito do que falar. E depois que é feita a avaliação pelos órgãos competentes, né? No Brasil nós temos o CENIPA, enfim, todos os países que adotam isso, eles têm o órgão de vigilância, de proteção aos acidentes, né? Prevenção e proteção aos acidentes, prevenção aos acidentes. Eles preveem isso aí. Enquanto não chegar à conclusão, não se fala nada. Porque ninguém quer saber. E é uma coisa que comove a todos. Sim. Você pode ver, acontece um problema que aconteceu aqui em 2007, Sim. todo mundo fica triste. Sim. Poxa, as pessoas estavam Verdade. viajando. Que fatalidade. É uma coisa que toca a todos. Então a gente, quando fala de família, estava falando de relacionamento, isso incomoda muita gente quando acontece um evento desse. É o que lutam para nunca acontecer. Com certeza. Né? A dedicação é total para que isso nunca... Exatamente, exato. Você se importa com as pessoas, porque nós somos humanos. Né? É um momento totalmente sensível também. Exatamente. Né? Não tem... E eu, particularmente, sou contra os especialistas que aparecem. Ah, Na tua todo área mundo deve ter conhece, especialista, todo sim, mundo. Na tua área tem especialista, na área dele tem especialista. Entendeu? Tem uma frase Especialista engraçada como? que você vai compreender. No Brasil, até que se prove o contrário, nós temos 220... Qual que é a população? 220 milhões de pessoas, né? 220 220 milhões de percussionistas, né? Até a que se gente prove o brinca contrário. Quando o avião tá cheio, o avião demora para sair. Todo mundo entende do suspendeu a assunto. decolagem, né? Por quê? Porque o aeroporto fechou. Aí sempre tem aquele que tá... Enfim, a pessoa, cada um tem opinião, né? A gente brinca, o engraçado, né? Que agora nós estamos com 220 meteorologistas. Exatamente. Eu vou ligar, vou chamar aqui, quero ver se alguém vem me ajudar a fazer Pessoal a de avaliação. Cuiabá, a dona Terezinha falou que não, que dava pra pousar. Não, ela falou que tá na casa dela, tá bom. Olha, tô falando com a minha mãe agora aqui, tá um sol danado lá. Essa cumulonimbus tá de aí, boa. você pode voar no meio dela, não vai ter problema Tô algum. com a janela aqui agora, tá vendo? Tô tranquilo. Ah, não, vai começar o treino que ele tá bem. Ele Não tá bem. tá de boa. Ele tá mancando aí, mas já tá ótimo. Não, é uma dorzinha de nada. Não é nada, Fica perde o 6 joelho. meses suspenso. E é uma coisa, São os comandante, especialistas, André. mas é uma coisa também muito inteligente você pegar canais, que nem você pega o canal que eu gosto bastante do Lito, que ele explica muitas coisas.
pessoas Ele que têm busca- pavor. Exatamente, ele busca uma linguagem mais coloquial, Sim. mais simples, né? E isso Aí- é bem interessante, até para que as pessoas percam um pouco. Existem pessoas, eu não sei como, porque Fobias, né? eu não tenho medo, eu tenho tesão de voar. Uma das coisas que eu mais gosto na vida, que mais, nossa, eu fico doente por avião, eu sou doente por avião. Só que tem uma pessoa que é o contrário, né? É. Como eu já convivi com pessoas que tomavam um frontal e um dormonide e ficavam acordados. Sim, é natural, né? Você vai ter que ter sempre alguém que gosta de uma coisa. Sim. É. Que não gosta. Os que não gostam são obrigados aí pelo trabalho, Sim. por necessidades Sim. familiares. Quero viajar muito, mas só dá pra ir de avião. Aí o cara vai de qualquer Exatamente, jeito. ela não vai de Cara, carro. você quer um exemplo? O vocalista que tocava comigo, o Ivan, ele tá trabalhando com o pessoal que faz parte do Traje a Rigor. E o Traje deixou de atender vários shows em vários locais, porque o Roger, que é o vocal, o Roger não voa, cara. Ele não gosta. Ele tem pavor, não gosta. Eles montaram um projeto paralelo com o pessoal do Traje. O Ivan vai ser o vocalista. Exatamente para cumprir esses shows, essas possibilidades que nunca foram atendidas, porque o cara Roger não não vai. Mas a gente entende, né? Respeito. Lógico. Claro. Cada pessoa Cada tem um com seu valor. limite. Com certeza, né? Eu acho. A gente, por exemplo, você vê, às vezes acontece da pessoa passar mal, ou tomar remédio, passar mal. Enfim, você não quer que ninguém fique mal. Você está levando a pessoa de um lugar pro Vocês outro. têm que ter um preparo lá dentro. Você tem, Pelo elas amor têm de os preparos, Deus. os meninos lá, o pessoal a gente fala os comissários, né, são agentes de segurança a bordo. Sim. Eles têm um papel extremamente Fundamental. importante, porque eles têm o treinamento para o primeiro atendimento, até você convocar um médico, uma médica, um enfermeiro, um paramédico, verbalizar para a gente, existem os kits de emergência dentro da aeronave, existe a pessoa que vai dizer para você, olha, tem que pousar. E você está indo para um lugar distante, ainda que seja o Nordeste, enfim, está saindo do país, você tem que decidir para qual lugar você vai, se o avião cabe naquele lugar, se as condições meteorológicas, vou precisar antecipar o pouso em algum lugar, por quê? Vai acontecer óbito a bordo, a pessoa começou a passar mal. Aí você vê se aquele lugar que você cabe o avião, mas tem preparo para atender esse tipo de Sim. caso, entendeu? Fica na sua mão. Fica nas mãos deles, que eles fornecem as informações a nós. Existe um serviço que é feito via rádio ou telefone, quando você tem comunicação via satélite disponível na cabine, você usa um telefone via satélite. A Meder é uma empresa que presta esse atendimento no mundo inteiro. Ó, está acontecendo uma coisa, é um senhor, tem praticamente 60 anos, existe uso de remédios controlados, ele é cardíaco, está havendo convulsão, isso. O médico pediu um atendimento. Nós temos limites de medicamentos dentro da aeronave. Certo. O lugar mais próximo a pousar está daqui a 1 hora. O que pode ser feito? Esse atendimento é feito via rádio e telefone. Como alguns eventos você não tem o telefone disponível, você tem que fazer o contato com uma base da empresa, ou se for o caso, o centro de controles, não. Porque você não tem isso aí no centro de controle. Sim. O radar, o controlador não faz isso. Certo. Quem faz são as empresas. Sim, é uma coisa Aí muito você busca específica. um contato remoto, vou passar perto de Montes Claros, eu estou passando Vitória da Conquista. Tem alguém no ar agora? Tem, chama a base. Ó, entrar em contato com eles lá. Vê o que o especialista Cara, pode olha a fazer. Já temos um responsa, problema cara. aqui. Olha a quantidade Mas eu de... vou para Fortaleza. Não, mas Salvador e Fortaleza tá mais ou menos. Então eu vou a Recife, eu vou a Maceió. Mas em Maceió chuva forte, eu não posso pousar lá. Mas vai a Recife. Bom, vai ter como lá? Não, a chuva está indo para Recife. Eu não sei se eu chego lá antes da chuva. E se chover em Recife, eu vou alternar onde? Eu vou a João Pessoa. E esse problema médico. Entendeu? Ou eu volto a Maceió. Então você fica ali somando informações que os especialistas de segurança de voo, agentes de segurança, são os comissários, junto com o médico a bordo, vai te passar. Dali você tira a decisão. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Comunica lá e pronto. E uma coisa que ninguém leva em consideração. Isso, uma vida não tem preço. Com certeza. Você alterna, você muda tudo, só que para toda essa modificação existe um custo. Exatamente. Você imagina que você está com 180 pessoas dentro do avião, você teve um que... avião de 100 milhões de dólares, 120 milhões de dólares, com você- 220 pessoas, uma está passando mal. Eu preciso colocar um avião, caso, eu preciso fazer o máximo Com certeza. para resguardar a vida da pessoa, não deixando de pensar em todos, que a primeira coisa que você pensa, o que compensa fazer? Não pela vida da pessoa, para a vida da pessoa, todos vão fazer tudo. Sim. Mas até onde eu posso ir? Entendeu? Tudo existe limite de lugar, limite do avião,
limite do profissional. Enfim, é uma série de critérios que você precisa tomar ali, não digo assim de uma hora para outra, em 5 minutos, mas você tem que avaliar bem a situação. Para isso você conta com o copiloto, conta com a chefe de cabine, ou o chefe de cabine, o comissário-chefe, conta para o profissional médico, e ele vai dizer para você, comandante, precisa pousar o quanto antes. Eu estou aqui próximo a Maceió. Ótimo. Quanto tempo? 30 minutos. Então vamos para Maceió. Ele não vai dizer para você que você vai para lá, você vai comunicar que estou indo para lá. Aí você entra em contato com o controlador, faz uma negociação com o radar, o controlador do radar entra em contato com a empresa e já aciona o serviço público, se a pessoa tem um convênio, prepara aquele aeroporto para receber aquele avião. E quando você declara prioridade devido a passageiro enfermo, todos grave, os outros aviões esperem. ele Certo. vai sequenciar Sim. de uma forma porque você não tem impedimento de chegada. Então o Diego está chegando junto com você. Diego, reduz um pouquinho que antes de você tá vindo um avião com enfermo grave. Quando é traslado médico, tem os aviões menores, o TI no ar, aquela coisa, o aeroporto fica dedicado só para aquilo. Não, e existem outros casos, por exemplo, um caso que eu vivenciei, que aconteceu. Fui fazer um evento no Texas, produção com 4 bandas brasileiras. A minha passagem foi comprada depois da equipe. A equipe pegou um voo, um American, e eu ia de United. Um dia antes do Dia Internacional da Mulher, o abençoado do piloto, foi genial, porque isso nunca sai da minha cabeça. A funcionária de Guarulhos que foi conectar o finger, que é aquela ponte que conecta no avião, a hora que a gente ia partir, teve um atraso de meia hora, que virou atraso de 1 hora. Curtando a história, rolou uma briga do piloto do avião, do americano, com essa funcionária brasileira, por causa da conexão do finger. Ele me pegou esta mulher pelo pescoço, interviram e, graças a Deus, prenderam este animal, assim como a equipe inteira ficou impossibilitada. Agora você imagina o seguinte, você tem um 777. Certo. Quantas pessoas, comandante, um 777, lotação total quase 300? As 340. 340 pessoas, dessas, quase metade ia embarcar num cruzeiro de manhã. Não tem mais como... Acabou, aquele voo não vai mais acontecer. Sim. Porque não tem como você achar outro piloto. O cara foi preso. Ele foi preso por agredir uma mulher, uma funcionária, papapá. Cara, imagina o custo para uma empresa aérea numa situação como essa. Fora algo que é a frustração daquela galera que ia embarcar e não embarcou. Sim, eles conseguiram fazer Esse um aí milagre. acabou o resto da vida. O cara não teve aquele... Não teve. Porque Não na hora que o navio aconteceu saiu aquele também, momento. já era. Não, mas, exatamente. cara, olha isso. Eles conseguiram dar um delay na saída do navio para que checasse o horário aonde o próximo voo ia sair. Só que, peraí, beleza, mais um voo. Mas e a galera que tava naquele voo? Olha o que o cara E a galera gerou. do navio também que até ficou atrasada. É, claro. Tipo, foi uma Olha o cadeia que esse de- cara gerou, bicho. É um mundo ali dentro. Uma Você briga lida- idiota desse você cara lida- gerou. Você lida com uma série de pessoas a todo momento com N interesses, né? Então, até para você verbalizar, fazer qualquer tipo de anúncio, tudo tem que ser muito pensado, tem que ser dito de uma forma que não vá incomodar ninguém, vamos dizer assim. Né? E não vai deixar ninguém E não fora vai do dar contexto. da dupla interpretação também, né? Exatamente. Com Tem que ter certeza. muito cuidado com o que você fala, como verbaliza. As empresas em si têm os manuais próprios para cada situação. Certo. Como você deve anunciar. Enfim, aí existem as fatalidades, não tem o que fazer. Você quer ver o que acontece muito? É inverno no Polo Norte, não, no Hemisfério Norte. Inverno para a Europa, Estados Unidos. Tem coisa que não tem o que fazer. O aeroporto fecha, neve, vai fazer o quê? Não tem o que se fazer. Ou alternam, ou não sai, suspenderam. Enfim, cinza vulcânica quando acontece. Nossa. A cinza vulcânica, o problema da cinza vulcânica é que ela entra na camada da uma certa altitude, aquilo ali viaja o globo inteiro. Aí você tem restrição, você não pode voar. Aquilo destrói Derruba o avião, derrete o avião. Você tá louco. Enfim, pedra em pó, imagina. A 700 Nossa. graus ali. Tipo, jogando areia, né? Sim, é. Então vira um caos. É difícil. E são as coisas que você não tem controle. Não tem o que fazer. É só lamentar. Procurar a melhor maneira de um menor impacto, vamos dizer assim. Que tudo venha trazer menos prejuízo a todos. Né? Esses últimos anos que a gente viveu a pandemia, pelo amor de Deus. Então.
Imagina. Não, você é louco, você é louco. É muito complexo. Então, é o que eu falo, um avião de 1 lugar, 2, 3 lugares, dependendo do que o propósito do voo, você está com um enfermo grave, você tem 2 enfermeiros, um médico e uma pessoa passando mal, trazendo para São Paulo de madrugada. Fecha o tempo, acontece um problema, você vai para onde? Já o hospital que te recebia não vai mais. Ah, eu vou para Campinas, tem que mandar um UTI móvel para lá. A pessoa morre, não morre, enfim. Como é que fica isso? E não tem a condição de você fazer exatamente aquilo que você quer. É tudo feito e preparado para que aconteça daquela forma. Agora, não vai ter como fazer, você pensar no meio menos impactante. Sim. Uma saída menos complexa, menos, vamos dizer assim, que cause menos prejuízo para todo mundo, né? Para você, para as vidas, obviamente, para a empresa, para você trabalha, você está gerenciando uma série de interesses ali. Não tem como você falar, não vou, não posso, não dá. Tem que pensar numa saída. Sim, sim. E segura sempre. A primeira coisa, quando você estabelece qualquer tipo de voo, nosso trabalho é baseado em quê? Em segurança. É o primeiro ponto. A partir daí vem os outros interesses. Tudo é feito para a segurança. Sim, não tem muito o que fazer. É algo que não dá pra se jogar contra. Pra se Não jogar. dá. Não tem custo. Aí, alguns lugares você consegue ler até assim. Se você acha que o treinamento é caro, experimente um acidente. Entendeu? Ou experimente a ignorância. Perfeito. Né? Uma lesão muscular, nunca mais você vai, dependendo do tipo de Sim. lesão, você abandona a carreira. Sim, Não não vou tem o poder que fazer. Não tem o que fazer, porque Sim. arruma, mas não volta do jeito que era. Não tem Não a mesmo. mesma Não mesmo. performance, vamos dizer assim. Exatamente. Cara, eu achei genial. Tanto você quer um exemplo? Essa semana eu vi uma entrevista com o Ronaldo, o Fenômeno. Futebol falou, mas nem brincando, nem petecando bola. Última vez que eu fui brincar com os amigos, eu me lesionei. Não toco numa bola há mais de 6, 8 anos. O melhor jogador que eu vi jogar na minha vida. Chegou uma hora que Não tem o que fazer. parou. E ele teve uma lesão gravíssima no joelho. Né? Joelho, em cada um dos joelhos, depois né? só ganhou a Copa e falou, valeu, obrigado. Exatamente, né? Literalmente isso. Foi jogar obeso no Corinthians e destruiu todo mundo. Não, Primeiro gol em cima do meu Palmeiras. Ele era sensacional. Não, Ele cara, era sensacional. é um negócio que tem uns amigos meus que não entendem como, cara. Eu falo, eu consigo separar, cara. Eu sou palmeirense, mas eu sou fã desse cara o resto da minha Não, vida. ele é monstro. Esse cara é um monstro. Ele é monstro, não tem nem como fazer. É isso aí. Então é isso aí. Comandante, Como é que estamos? felizes, animados e gratos. E gratos por essa aula. É isso, literalmente o que eu ia falar, assim, foi pra mim eu absorvi, eu teria uma palavra, mas eu vou buscar agora, que senão eu vou ficar um tempão pensando aqui, mas assim, ó, consegui absorver tanto conhecimento, tanta informação que eu não sabia, não tinha a mínima noção, assim, Da foi muito mecânica, rico, como não, funciona, né? muita coisa, assim, ó, não só isso, mas muita coisa. O Marcão é um fãzaço de avião, eu sou o cara do avião que compra a passagem, encosta lá, seleciona o filme, leva o meu fone. Eu quero saber se eu vou chegar, eu quero saber que horas eu vou posar e pronto. E a janta, Você entendeu? vai ter É um isso. lanchinho, Você a posso minha pedir um aguinha, vinhozinho, vai vinho, atrasar, vinho, não vai dar vinho. tempo do meu compromisso. Eu já sempre troco ideia com a comissária, eu falo, então, eu tomo não, beleza, a hora que pum, aí já... O que tem então. aí? Ela, de cerveja. Eu fico vinhozinho. Vinho, cerveja. Quando os Estados Unidos é maravilhoso que os ginger ale. Isso, ginger ale. Nossa, eu amei. Eu Fico vendo lá. Então, comandante Carnaval. Vinícius Carnaval. Vinícius Carnaval. Vinícius Carnaval. Marcos Vinícius Carnaval. Marcos Vinícius Carnaval. Muito obrigado de verdade aí pelo Passa rápido pelo o tempo, a gente não convite. consegue falar 1%. É tanta né? coisa, comandante. A gente procura resumir. O que é mais interessante, né? As chegadas, as saídas, né? E que as pessoas tenham menos ansiedade. Sim. Entendeu? Buscar mais informações, né? Hoje a gente tem internet, é uma maravilha. Você ter acesso à informação remota, você está na sua casa, está no telefone. Sim. Você está em voo, muitas aeronaves já têm disponibilidade de você usar o WhatsApp. WhatsApp, enfim, é verdade. Você não vê Sim. outro tipo de comunicação para diminuir o estresse, para você. Usa as ferramentas que você tem para minimizar os impactos quando acontece um atraso, mudança repentina, cancelamento de voo, entendeu? Existem todos os lados possíveis, né? Lados das empresas, os lados favoráveis à empresa, favoráveis ao usuário. Perfeito. O interessante é você buscar da melhor maneira de você resolver a sua situação. Preciso viajar a lazer, preciso viajar a negócio, como é que eu posso fazer? Se conseguir antecipar, melhor. Eu falo muito com as pessoas onde eu moro, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, eu vou para Paris, eu vou para um lugar, vou fazer um voo no exterior. Se você conseguir um dia antes, vai para São Paulo, passa um dia, descansa. Existem a rede de hotéis lá que te serve da maneira que te alcança. Descansa um pouco, se prepara, não chega à última hora, entendeu? Sempre quando você puder se antecipar,
pode ser melhor, menos traumatizante. Sim. Entendeu? Perfeito. Esse lance da pandemia, então, Deus me livre, nem se fala. Caos em todos os lugares do mundo. Muita gente ficou sem voar, muita gente perdeu parentes, não pôde visitar. Então, assim, é uma coisa que fica, né, fora do nosso controle. Sim. Então, Sim, sim. procurar ver aquilo que é mais viável para você dentro do seu alcance. Humanizar. E a experiência de voar é uma experiência maravilhosa, porque você consegue... A época do Concorde, almoçava em Nova York e já dava em Paris. 3h30, você não saiu de um continente para o outro. Não, e o mais maravilhoso é que o pessoal falava que você saía de Nova York com o sol nascendo e chegava em Paris, estava escuro ainda. Ou seja, você está mais rápido que a velocidade que o globo está virando. Não, você saía de Paris, o sol claro, de lá pra se é cá. ao contrário, isso mesmo, desculpa. É Você burro. saía da Inglaterra, amanhecendo, e você voando, chegava lá escuro ainda. Né? Então, você conseguia estar em 2 lugares extremamente distantes no mesmo dia. Chegava... Genial. Muito bom. Muito Pena bom. que acabou, né? O problema do Concorde era mais consumo e Sim, ruído. custo, né? exatamente. Operação caríssima. Ele não podia entrar em velocidade sônica, a não sei qual distância das cidades. Então ele tinha que esperar... as áreas que ele podia acelerar. Pum. Entendeu? Mas- Por causa de ruído e poluição, uma série de coisas. Nossa, quem que não queria voar um Concorde? Um avião daquele modernizado hoje, com a tecnologia que existe Meu hoje. Deus do céu, e voar é muito mais Eu acho alto, que né? tem clientes para isso. 70 mil, 90 mil pés, pelo amor de 60 mil Deus. pés, 60 mil. 2 vezes a velocidade do som. Meu Deus do céu. Aí tinha do lado da cabine dos passageiros, no YouTube a gente consegue ver muito isso. A pessoa ia lá, tirava a foto, a altitude e a velocidade. Estamos voando 2 vezes a velocidade do som. Era fantástico. Era demais, era demais. Às vezes o pessoal brinca, reclama, não vai ter aquela ponte para conectar o avião. Eu brinco com os colegas, né, falo com as meninas, olha, se você procurar no YouTube, Concorde, tá um Concorde em Paris, ou se não me engano na Inglaterra, na British, né, o Speedbird, a área remota, uma escadaria subindo, quem? Phil Collins, indo com a mochilinha subindo aquela escadinha para entrar no Concorde. Ou seja... Menos, né? Menos. Aqui no Brasil, reclamar de uma escadinha, poxa, o cara embarcado no Concorde com escada. Então, Imagina. tranquilo, você acha? Tem que pôr mais paciência da turma, o pessoal tá muito ansioso, né? Comandante, muito obrigado. Prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer, muito obrigado pelo de convite, coração. desculpa. Imagina! Não, que Um paz. papo obrigado. informal, eu estou procurando sintetizar da melhor maneira possível para Não. ficar de fácil acesso, para as pessoas entenderem, né, que para nós aquela porta ali é muito mais do que uma porta. Para muita gente, né? Hoje você sempre foi proibido o acesso à cabine em voo. Sim. Isso aí é uma barganha que a gente conseguia. Eu vou em uma série de eventos aí no mundo que você, por seguro, por característica das empresas, da seguradora, você não pode abrir. Tem limites para isso, né? Até para os próprios funcionários. Então, você tem restrição de funcionários da mesma empresa para adentrar o cockpit. Enfim, mas é bom se a gente pudesse colocar alguns aviões. Já tem câmeras, né, para o pessoal acompanhar, poder vivenciar ali com aquela... quebra bastante barreiras. Mas você pega, por exemplo, que nem só essa possibilidade de você ter um WhatsApp, uma internet, que nem... Eu tô até preocupado porque a mãe do comandante, que é uma senhora de 80 anos, ela não tá muito bem. O comandante tá o tempo inteiro falando com ela. Tô aqui falando com elas aqui, mas tá tudo bem. Então você imagina a preocupação, você imagina uma situação que nessa, você vai viajar, a tua mãe não tá bem. Perfeito, é isso cara, mesmo. você fala, mano, eu vou ficar 16 isso aí. horas sem me comunicar. Então, por isso que eu falo. São minutos... Busca ferramentas para você amenizar o quê? O desgaste. Ansiedade. Perfeito. São minutos, são aquele último beijo, aquela última mensagem, aquela coisa que pode vir a se tornar, né? Que a gente nunca quer. Nunca sabe, né? Que pode não ter preço. Torres Gêmeas, quando caíram lá. Pelo amor de Estava lá Deus. dentro caindo, né? Pelo amor de Deus. acontecendo aquele desastre inteiro lá e as pessoas se falando no telefone. Perfeito. Eu imagino procurar que foi. viver melhor, viver mais tranquilo, né? Dentro das possibilidades. Né? E aproveitando o nosso tempo, né? Acima demais. Perfeito, é isso aí. Eu acho que a moeda mais cara que existe hoje no mundo, para mim, é o tempo, pelo menos. Com certeza, para mim também. Usar melhor o tempo, né? Com certeza. É isso aí. Então é isso aí. Muito obrigado, comandante. Do fundo do meu Comandante, coração. mais uma vez. Mais uma vez, Valeu, brigadão. valeu. Brigadão Tamo mesmo. junto. Então estamos finalizando aqui mais um Galera Pode. O podcast da galera. Sou o Diego. Eu sou o Marcos. Esse é o nosso Vinícius, comandante Vinícius Carnaval. Muito obrigado. Forte abraço. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, gente.